Olá, estamos iniciando mais uma Traca Podcast. Hoje um programa diferente. Ao meu lado, a minha co-host, Giovana Anastácio de Oliveira. Gi, se apresenta aí para nossa audiência. Oi, gente, eu sou a Gi, Giovana, tenho 17 anos, sou a filha do Fábio. É minha filha, é minha filhota. Linda! E ó, ela está aqui hoje porque nós vamos entrevistar duas professoras da Giovana, é claro, e elas vão falar sobre temas incríveis, tá? Eu estou aqui com as professoras Beatriz. Oi, Bea, obrigado por ter aceito meu convite. Oi, Fábio, o prazer é meu, muito obrigada pelo convite. E ao lado dela aqui, a Elisa. Tudo bom? Tudo bom, Elisa? Obrigado também. É nóis. Nós? É nós na ficha? Na ficha. Meninas, por favor, eu gostaria que vocês se apresentassem aí para o nosso público. Quem são vocês? Vamos começar aqui pela Beatriz. Bia, se apresente. Bom, eu sou a Bia, eu me formei na Unesp, Letras, licenciatura em Letras, na verdade, Português e Espanhol, me formei em 2015. Sempre quis ser professora, então foi muito fácil escolher a profissão, aí nunca tive problemas e dúvidas. Eu, durante a faculdade, dei aula no cursinho para vestibular, fui coordenadora. Também fiz o curso de Libras, então eu sou professora de língua de sinais também. Olha que legal. Me especializei em educação de surdos e formação de professores para trabalhar com educação de surdos, que é uma área que eu gosto muito, educação especial. E agora eu estou no 3º ano do reingresso de letras, só que licenciatura em inglês. E por que você escolheu letras? Porque eu tenho uma pessoa aqui do meu lado que também é apaixonada por letras, né? E por que você escolheu? O que te levou a estudar letras? Desde o ensino médio, na verdade, desde sempre eu gostei muito de ler. Então eu acho que todo mundo, assim, ou grande parte que vai para letras, vai ou porque gosta muito de ler, ou porque gosta muito de escrever, vai focado nessa área da literatura. Como eu sempre quis dar aula, eu sempre tive dúvida se ia ser história ou se eu ia ficar na biologia, letras. Até que eu tive um professor de português no ensino médio que era maravilhoso. Ele dava aula, assim, incrivelmente, eu me inspirava muito nele. Foi ele que despertou em mim essa paixão pela gramática e por estudar mesmo a teoria da língua. E aí ele comentou comigo: Bia, tem um curso de letras aqui na Unesp de Rio Preto, você não quer tentar? E desde então eu foquei e falei, não existe outro caminho para mim. Não prestei outra faculdade, não vi um plano B. O meu plano A sempre foi o C, D, E, todos. E aí foi. Cheguei lá na faculdade, vi que literatura mesmo, que era a minha primeira paixão, ficou em segundo plano. Fui para a área da educação especial, e tô até hoje. E alguém já falou para você assim, nossa, mas você vai estudar português, literatura, você vai ser professora, vai ter que andar de ônibus, vai ser pobre. Todos os dias da Já, nossa vida. Desde o momento em que eu falava para os professores de que eu queria ser professora, vinha aquele comentário: ai, mas você é tão inteligente, vai gastar a sua inteligência com isso? Eu nem me identifiquei aqui. Nossa, mas você vai jogar fora. E até mesmo no estágio, parece um absurdo, mas no estágio em que a gente vai assistir algumas aulas e tem esse contato com os professores, muitos falavam: ainda tem tempo de desistir, você tem certeza que você professores falavam isso? Professores. Você tá brincando? Professores que já estavam dando aula há mais tempo, os professores mais velhos, às vezes acabava a aula, eles chamavam a gente de canto e falavam: você tem certeza? Você não quer desistir? Tem tempo ainda, você ainda tá no penúltimo ano, tem tempo. Aí eu falava: não, eu tenho certeza. E essa sempre foi uma das minhas angústias, talvez, e dos meus receios. Porque eu sempre pensei que no momento em que eu perder a paixão por ensinar, que eu olhar minha profissão e pensar: nossa, por que eu escolhi isso? Ou que eu olhar para um novo professor, por exemplo, a Giovana chega em mim e fala: eu quero fazer letras, quero ser professora. E eu pensar: nossa, que dó. A partir desse momento eu mudo de profissão. Porque eu acho que ensinar tem que ser também um ato de amor. Além de ser uma profissão, você tem que amar aquilo e você tem que acreditar. Porque se eu olho para uma futura professora e penso que dó, vai gastar inteligência, tô na área errada. Com certeza. Exatamente. Que lindo. Nós vamos voltar nesse tema aí, porque você viu, né? Só a sua apresentação já deu uma apimentada aqui, né? Polêmicas. Bem polêmicas. Exato. Eu nem ia falar pra você olhar pra câmera e falar assim, fala pras pessoas que falaram isso pra você que você tá rica. É mentira. Agora eu quero falar com você, Elisa. Tudo bom? Por favor, se apresente aí pra nossa audiência. Bom, eu me chamo Elisa. Eu sou formada em Ciências Sociais pela UEL, né, que é a Estadual de Londrina, no Paraná. Eu não sabia o que eu ia fazer. Diferente da Bia, eu nunca tive certeza de nada na minha vida. Mas eu também tinha uma professora que eu gostava muito. Eu sempre gostei de sociologia, filosofia, história. Então eu sabia que eu queria alguma coisa nessa área.
E não sei, eu achei legal a ideia da faculdade, porque a UEL ela tem uma pegada um pouco diferente, né? O Paraná tem essa vibe mais humanas. E aí eu fui pra lá. E quando eu fui fazer as ciências sociais, em casa a gente estava passando por uns perrengues assim, econômicos, né? Várias dificuldades, e eu precisava de uma bolsa. E aí eu passei por um processo seletivo e comecei a dar aula no cursinho também. E aí eu entrei no cursinho que era o CPV, né? Ainda existe lá na UEL, que é um cursinho gratuito para pessoas de baixa renda que querem prestar a UEL. E eu comecei a dar aula. E me encontrei pra caramba também aí no processo, né? Sim. E nunca mais parei também de dar aula. E depois que você se formou, se você não trabalhou em outra área na profissão, a não ser na sala de aula? A não ser na sala de aula. Faz 12 anos, contando o cursinho, que eu dou aula. Então você começou a dar aula aos 10 anos, porque você deve ter uns 22. Exato, é mais ou menos por aí. Eu sou um prodígio. Ah, muito bem. E dar aula, é legal? Eu amo. Nossa, quando a gente... Claro que tem os seus perrengues, né? Não vou falar que todo dia é 100%, lindo, incrível, maravilhoso. Mas a maior parte do tempo, quando a gente consegue fazer a conexão com o aluno, a gente nem percebe que a gente está dando aula. Tanto que a Gi tá aqui pra falar, né, Gi? Sim. Bate o sinal, de não, só um minutinho que eu vou terminar aqui de falar o que eu tava... Mas eu acho que é isso. Tanto pelo que a Bia falou, né? A ideia, principalmente nossa aqui, né? Nossa cabeça é muito parecida nisso. A ideia não é só você chegar lá e passar o conteúdo. É você lidar com amor com os alunos, é tentar passar um conhecimento de vida e trocar uma ideia e ouvir o que os alunos têm para dizer. Então, nessa troca, a gente também se enriquece muito. Então, é uma coisa, assim, muito fantástica. Eu acho que ser professor é uma coisa muito enriquecedora. Pode não ser enriquecedor de dinheiros? Pode não ser. E tá tudo bem. Porque o tanto de amor que a gente recebe, essa cumplicidade, essa amizade, porque a gente fala, né, que a gente tem Sim. amizade com os nossos alunos. Então, eu acho que isso compensa tudo e é isso que faz, eu acho que com que eles aprendam mais também, né? Essa parceria que a gente consegue estabelecer em sala de aula. Eu acredito que vocês, professores, por exemplo, são vocês que passam conhecimento, né? Nós entregamos nossos filhos, né, praticamente na mão de vocês É verdade. Eu acredito que muitos pais acham que as pessoas vão na escola para ser educadas, né? Elas vão na escola para aprender, né? Educação Sim. a gente dá em casa. Então, vocês Sim. têm uma grande missão, porque, além de tudo, ainda não é só ensinar, né? Porque chega a criança lá com o adolescente com vários problemas. Exato. Como que vocês, tão jovens, lidam com isso? Pode falar primeiro, Bia. Algumas vezes é um desafio. Para ser bem sincera, porque a gente recebe alunos com estruturas familiares muito diferentes. Então, tem alunos que têm um bom relacionamento com a família e eles já não têm tantos problemas, assim, nesse sentido de querer conversar sobre problemas pessoais e ver na gente esse apoio, mas tem alunos, principalmente a partir da metade do Fundamental 2 e ensino médio, que é essa fase de descoberta, essa fase Sim. de mudanças tão grandes para eles, que contam pra gente algumas situações, tanto pessoais quanto de casa, esperando um apoio, esperando uma palavra amiga, que muitas vezes a gente fica meio, não sei o que falar para essa pessoa, não sei o que fazer. E algumas situações tão difíceis que a gente realmente fica perdida. A gente quer dar o apoio, mas ao mesmo tempo tem um limite, porque a gente Sim. não pode chegar se intrometendo ali na vida familiar e com as pessoas. Mas, de um outro ponto de vista, é um privilégio também. Porque uma das características que a Elisa e eu temos em comum é essa questão de olhar o aluno como um ser humano. Não como um número, não só como mais uma pessoa. Tanto é que, por exemplo, nós duas sempre fizemos questão de conhecer todos os alunos por nome. Por nome, sobrenome, cumprimentar onde vai, perguntar como tá, ter aquele momento de conversa no pátio, no corredor, não só chegar da aula e sair andando. E com isso a gente cria um vínculo e também eu acho que faz com que o aluno enxergue em nós não só aquela pessoa que tá lá pra enfiar coisa na sua cabeça ou te punir caso você erre, mas sim alguém que eles possam confiar, que eles possam
contar das dificuldades, tirar dúvidas e se sentirem ouvidos, tanto na questão da disciplina e do conteúdo, quanto como seres humanos também. Que às vezes é o que falta pro adolescente e pro jovem. Eles não têm esse lugar de fala. Todo mundo pensa que não tem nada para falar, não tá pensando nada. E eu sempre falo para eles, vocês têm sim problemas reais. Para vocês são muito reais. Para um adulto, olha e fala, isso é uma bobagem. Você vê um aluno fazendo drama. Você vê um aluno chorando, um aluno desesperado com uma coisa que pra gente é muito pequena. Mas pra eles é enorme, a vida toda deles ali. Muitas vezes, até recentemente, né, Bia? Principalmente depois da pandemia, eu acho. Eles vieram com reclamações, assim, sobre sintomas de crise de ansiedade, de depressão. E aí a gente fala, conversa com seus pais, né? Procura uma terapia, é importante, né? E muitas vezes eu já ouvi os alunos falarem assim, mas o meu pai fala que é frescura. Eles falam que eu tô só querendo chamar atenção. Então, assim, a gente procura, né, incentivá-los a conversar mais com os pais para até romper um pouco esse padrão aí. Mas é complicado. Tem alguns pais que não dão muita atenção, tá no trabalho. A gente entende também, né? Eles trabalham muito, não tem tempo. E acaba que às vezes não tem a estrutura para lidar com essa realidade deles. E não sei se também é porque a gente está inserido, a gente convive, né? A gente vê o dia a dia deles. Então, às vezes, a gente entende também. Até por causa da idade também, né? Eu acho que a Bia, eu e a Dajna, que é professora de inglês do FUND, né? Nós somos as professoras mais novas da escola. Então, a gente fala mais a língua deles mesmo. Eu não sei se também é por causa disso, mas uma coisa que a Bia não falou... Tem professor, dependendo da escola onde você vai, que vira pra você e fala assim, por que você faz isso? Você é bobo, fica dando moral não, né? Então a gente percebe que outros professores, pelo cansaço, pela falta de oportunidade, a gente sabe disso, eles não têm essa postura. E a gente não julga, mas é uma coisa importante pros alunos. Acho que principalmente nesse momento, né? E vocês, por exemplo, que passam mais tempo, às vezes, com o adolescente ou a criança que com o próprio pai. Sim. Né? O que você diria para o pai? Como que identifica que a criança está com um pequeno problema ali ou está iniciando um problema? Você consegue mandar uma mensagem para o pai ou para a mãe para ficar atento a um pequeno problema que já está surgindo com ele? O que vocês diriam? Eu acho que, primeira coisa, ouvir. Porque, às vezes, se você não der abertura para a pessoa falar... Né? Se você não chega e pergunta como é que foi o seu dia, como é que, né, sei lá, quais são as suas amizades, me conta sobre, né, enfim. A pessoa, criança ou adolescente, às vezes tem medo de chegar e ser julgado. Então, se você se abre, você mostra que você está realmente interessado, não tipo assim, como é que foi, não prestar atenção, mas olhar no olho e realmente ouvir, fazer uma escuta que realmente, né, a pessoa vai ver, a criança vai ver que você está interessado no que ela tem para falar. Né? E alguns sinais assim, quando a criança tá sem vontade de fazer nada, né? Ela muda o comportamento. Exato, ela fica mais quieta ou às vezes mais agressiva para chamar atenção. Tem muito aluno, né? Principalmente os menorzinhos, que eles ficam muito agressivos. A gente começa a perceber isso e xingar, sabe assim, fazer umas coisas que a gente vê que a pessoa tá forçando porque ela quer uma atenção. Não é porque a criança é ruim, né? Mas é porque ela quer que você vá e pergunte o que está acontecendo, Sim. né? E eu acho muito importante também não minimizar o que a criança ou adolescente fala. Que é aquilo que ele estava falando. Às vezes ele chega e conta um problema que pra gente é muito fácil de ser resolvido, mas para eles é uma coisa muito grande, muito difícil. Sim. E perceber essa mudança de comportamento e quando ele chegar para contar, você... estar realmente aberto a escutar é muito importante. E a gente, em 50 minutos na sala, consegue perceber essa mudança. Consegue. É muito nítida. Então, por exemplo, tem alunos, e várias vezes que, como a Elisa falou, mudam o comportamento. Começa a responder, ou não quer fazer nada, começa a falar muito. Pra quê? Pra que a gente chame a atenção dele várias vezes. Entendi. Com esse chamar a atenção, eles estão recebendo atenção. E aí, não às importa vezes, que você tá bravo, que você tá brigando. E às vezes a gente chega depois, por exemplo, quando o aluno dá muito trabalho na aula de conversar, de não fazer, eu geralmente chamo esse aluno pra conversar depois em particular. Sim. E aí ele sempre vai contar alguma coisa do tipo, eu só queria que você falasse comigo. Ou, não, é porque fulano, você deu mais atenção pro fulano. Esses dias, 7º ano. Não, professor, você tava falando muito com fulano de tal. Por que você não tá mais falando tanto comigo no ano passado?
E é uma coisa que pra gente é tão aleatória, mas pra eles é muito importante essa atenção, esse olho no olho, esse falar o nome deles e prestar atenção no que eles fizeram. Chegar e falar, nossa, sua letra mudou aqui, hein? Ou, nossa, que bonita que tá sua letra. Que caprichado que tá isso que você fez. Eles se sentem muito orgulhosos por um elogio simples. E às vezes mostrar, porque a gente ouve muito também as coisinhas deles do dia a dia. Então, sei lá, eles têm uma série que eles gostam de assistir, eles chegam e contam. Aconteceu uma coisa no BBB, eles chegam pra perguntar a nossa opinião. E às vezes eu acho que é um pouco disso que falta em casa também, né? Porque quando você é pai, mãe, às vezes você não quer, né? Pô, você trabalhou o dia inteiro, você chega em casa cansado. Você não quer saber da série, né? Às vezes parar pra assistir ou pesquisar pra ver. Né? Então, eu acho que essa aproximação, e também é uma aproximação que demora, né? Não é também do dia pra noite que a gente chega, super amizade com o aluno, né? Então, você vai dando abertura, né, Gi? Isso. E aí, Gi, como que é? Como que é estudar com essas duas pessoas aqui? Porque são jovens, né? E eu acredito que vocês devem ter alguma técnica diferente de professores mais velhos. Que também já estão mais cansados, que são mais tradicionais e tudo mais, né? Então, vocês... A gente dá murro. Hã? Oi? Mentira, Gi! Ô, Gi, você já levou algum murro na sala de aula? Quase. Quase eu levo. Mas como que é, por exemplo, o ensino de vocês? Como que vocês utilizam, quais técnicas vocês utilizam para se diferenciar? Me conte. Começa, Bia. Por que tudo é a Bia que começa, Lisa? É pra começar no B, a ordem alfabética. Ah, entendi. Desculpa. Eu acho que eu coloquei as pessoas... Mas depois não... Bia e Elisa. Existe um projeto que chama Bializando. E depois nós vamos falar sobre isso. Não podemos esquecer, incrível. Tá? Então vai lá, meninas, respondam. Eu sempre achei o ensino de gramática, que é a minha área, muito distante da realidade do aluno. E, queira ou não, o aluno sempre chega com uma resistência à gramática, principalmente à análise sintática. E uma das técnicas que eu sempre tento levar para a sala de aula é fazer o aluno se sentir importante dentro do contexto da aula. Então, eu nunca chego com uma aula engessada. Eu tenho o tópico que eu quero passar, o que eu quero conseguir na aula, o objetivo. Mas a maneira como eu vou chegar àquele objetivo sempre é muito flexível. Então, eu chego com um tema e todas as vezes, e a Gi tá aqui de prova, eu jogo o tema e faço eles discutirem o tema, ou fico fazendo perguntas a aula inteira. O que vocês pensam disso? O que isso faz vocês lembrarem? Fala aí. Porque a partir do conhecimento que eles trazem, eu consigo levar isso até o conteúdo. Então, eu sempre tento partir do aluno e do que eles já conhecem para o conteúdo. Porque uma das coisas que eu prezo muito, e eu acredito que a Elisa também, é nunca chegar com nada novo para o aluno. Porque entre o que ele sabe e o que ele não sabe, pode ter um abismo. Se eu já chego com o novo, ele vai falar, não faço nem ideia do que é isso, não é para mim, não sei. Agora, se eu apresento para ele que ele já sabe, e falo, isso que você já sabe, na gramática tem esse nome. Você já faz isso no dia a dia. Eu falo muito isso pra eles. Isso daqui a gente já faz no dia a dia sem nem perceber. A única coisa que a gente vai fazer nessa aula é dar nome a isso. E falar e ver a técnica. Mas a gente já faz no dia a dia. E isso faz com que, eu acredito, a distância fique menor. Sim. Eles consigam ver que eles sabem fazer aquilo, que eles sabem sim língua portuguesa, que gramática não é tão difícil, e eles têm esse papel de protagonismo na sala de aula. Às vezes, eles trazem uma informação, um conhecimento, a partir daquilo eu puxo até chegar no conteúdo que eu tinha que passar. Mas eu sempre deixo eles terem esse momento de reflexão, de falar o que eles acham, trazer o conhecimento que eles têm de mundo, e a partir disso colocar esse conhecimento acadêmico e científico. Muito legal. E você? É isso, eu acho que a técnica é a mesma. Não sei porque a nossa primeira formação foi em cursinho, não sei se isso influencia muito, mas eu aprendi muito isso quando eu dava aula no cursinho. De sempre chegar e perguntar para o aluno, partir do que ele sabe. Então, eu acho que em questão de técnica, Bia e eu somos muito parecidas, né? Só que no meu caso, existem alguns caminhos que são mais, assim, abstratos, né? Então, quando eu vou dar aula de filosofia, por exemplo, eu gosto, às vezes, de fazer algumas brincadeirinhas para eles perceberem que eles podem viajar, digamos assim. Que o viajar, que o sair da casinha não é uma coisa ruim.
né? Então a gente faz esse processo. Na primeira aula, normalmente eu chego e pergunto para eles o que é isso. Aí eles começam, é um celular. Aí tá, mas vamos pensar, o que isso significa? Da onde que ele veio? O processo histórico para formar. E aí a gente vai. Às vezes eu passo um jogo. Então eles vão começando a primeiro viajar e depois vir também pro conteúdo, né? Porque que nem a Bia falou, se você chega e já joga o conteúdo, olha, nós vamos falar sobre filosofia. Filosofia é o uso da razão, a gente tem que se questionar, né? Fica uma coisa chata, maçante, né? E isso de jogos, essas coisas, fica muito mais legal. O povo fica tipo, nossa, é diferente essa aula. Exato. Essa aula é muito mais interessante. Não tô mais com sono. Eu, por exemplo, não gostava de estudar. Então, eu, na minha época, meus amigos todos começaram a trabalhar muito cedo. Então eu sabia que se eu não estudasse, eu ia trabalhar em serviços mais braçais, mais pesado, enfim. Mas eu não tinha um atrativo na sala de aula. Era algo muito tradicional. Meu professor de matemática era extremamente bravo, sabe? Não sei se existe alguma diferença da escola pública para particular, mas na escola pública os professores eram muito rígidos, muito bravos. E quando eu vejo a Giovana, por exemplo, o interesse que ela tem nas aulas, nos trabalhos, o próprio contato que ela tem com vocês, por exemplo, eu acho isso muito interessante. Muito interessante. Né, Gi? Porque você é uma dedicação, né, no estudo e você vê, filha, vamos almoçar com o pai hoje? Pai, hoje eu não posso que eu tenho trabalho tal. Pai, hoje eu tenho tal coisa. De nada. Então eu vejo o empenho dela e falo, cara, pra mim não puxou. Puxou pra mãe, graças a Deus. Porque eu realmente parei muito cedo para trabalhar e eu fui estudar depois de velho. Porque a vida cobra, né? Sim. Não adianta falar que não, né? Precisa, chega uma hora que precisa. E essa minha dedicação com os estudos foi tipo, eu comecei na municipal, né? E eu gostava, sempre gostei de estudar. Aí eu fui pra estadual, né? A municipal, do 1º até o 5º ano, era assim, nível particular, muito boa mesmo. E aí eu fui pra estadual, foi aquele choque de realidade. E aí, depois que eu entrei no Ateneu, eu fiquei tipo, nossa, mas é muito diferente. Era uma escola família, né? Uma coisa diferente. Sim. E aí, depois que eu conheci elas... Aí fechou. Tudo mudou. Eu acho que o importante é você mostrar para o aluno que ele é importante dentro do contexto da aprendizagem. E é ele que vai dar a resposta. Então, Isso. muitas vezes, sei lá, pegar um conteúdo aleatório. A gente chega para falar sobre... Esses dias a gente estava falando sobre filosofia da Idade Média. Aí, né, às vezes chega a pessoa e fala, nossa, que saco. Então eu cheguei e perguntei, o que vocês lembram da Idade Média? Aí a pessoa vai falando, a gente vai fazendo uma brincadeirinha e tal. E a partir daí a gente vai, e a filosofia faz o quê? Pensa, né? Falo, óbvio. Então a gente vai, eles vão falando pra mim o conteúdo. Sim. Muitas vezes não sou eu que vou dar aula, eles que vão falando pra mim. E é claro que não dá pra fazer isso em toda aula, né? Tem aula que tem que ser mais... Tem aula que tem que ser mais metralhadora de conteúdo. Mas, no máximo que a gente pode, é assim que a gente tenta fazer. E até fazer alguns acordos. Eu sempre pergunto pra eles, por exemplo, eu tô pensando em dar a prova assim. O que vocês acham? Sim. E sempre depois da prova eu pergunto, de 0 a 10, que nível tava a prova de difícil pra vocês? O que vocês acharam? Tá legal esse jeito de prova? Vocês querem que mude alguma coisa? Nas aulas, vocês querem que mude alguma coisa? Do jeito que eu tô explicando tá bom? Vocês acham que a gente precisa fazer alguma coisa diferente? Durante muito tempo, no final do bimestre, eu acho que a Gi já fez várias vezes isso, eu dava uma folhinha pra eles me avaliarem como professora. Sim. Então, para eles falarem como eles viam a disciplina, para eles avaliarem a gramática, mas também avaliarem a minha postura como professora. E se avaliarem como alunos. Porque aí eles conseguem perceber como eles foram durante o bimestre, uma autoavaliação, mas eu também consigo perceber como que eles estão me enxergando. Se eles acham que eu preciso melhorar alguma coisa, porque a gente também vai se construindo como professora ao longo dos anos. Certeza. A professora que eu sou hoje, olha para a professora do 1º ano de trabalho e penso... Coitada dos alunos. Muitos acertos, mas também muitos erros. Eu era inexperiente em algumas coisas, não sabia como lidar com algumas coisas. Então, esse crescimento também é muito por causa desse feedback que os alunos dão. Com certeza. Uma coisa legal que você falou agora que veio na minha cabeça, porque assim, você se formou tal professora, aí vou encarar a sala de aula, né? Uma coisa é você ter o conteúdo e saber toda a matéria. Outra coisa é você entrar e lidar com o ser humano.
Sim. Como que é esse impacto? Um Como que ser é isso? humano não, às vezes É. são 40, 40, né? Na sala de aula. 40 seres humanos. Como que é isso? Como que foi esse impacto pra vocês? Quando a gente começa como professor, a gente ainda está naquele processo de transição do aluno para o professor. Então, a gente ainda não é muito bem um professor, você ainda fica meio assim. E também não é aluno. Sim. Eu comecei a dar aula com 21 anos, na escola. Os meus alunos mais velhos tinham 17. Então, a nossa idade era muito próxima e eu tinha muita dificuldade em ter essa separação também de idade. Falar, bom, aqui eu tenho que ter uma autoridade maior, eu preciso agir de determinada maneira. Mas essa questão de lidar com o ser humano, o primeiro impacto é muito grande. Porque você percebe que você tem que cumprir um cronograma, passando conteúdo, mas ao mesmo tempo você tem que lidar com 30 pessoas diferentes, que têm interesses diferentes, personalidades diferentes, gostam de coisas diferentes, problemas diferentes. Então é assim, você tá ensinando conteúdo, mas ao mesmo tempo tem um menino ali no fundo que quer contar de como foi o final de semana, tem um outro que tá querendo jogar bola na parede, tem um outro que tá querendo brigar com o outro. Então você tem que lidar com tantas coisas. E tem aulas, por exemplo, aulas que são muito legais, que você prepara e a resposta dos alunos é muito boa. É o que você esperava, mas tem aulas que você prepara pensando, vai ser uma aula massa, e não sai nada. Não sai nada porque os alunos estão em uma vibe diferente, eles não respondem da maneira como você esperava. E aí você tem que lidar também com essas frustrações. Muitas vezes a gente fica frustrado, você pensa, nossa, essa aula vai ser top. Aí chega pra dar aula, não sai nada, e fala, nossa. E você sai chateado da sala de aula? É muito difícil. Acho que no começo mais. Mas até hoje, algumas vezes a gente sai chateado porque a aula não sai da maneira como esperada. Ou então a gente tem que aprender muito a separar o lado pessoal do profissional. Isso que eu ia falar. Quer falar? Quero. Eu acho que essa nossa prática com os alunos, ela é uma faca de dois legumes, né? Nós temos uma proximidade maior que nos permite entendê-los melhor e fazer aulas que eles sejam, né, se interessem mais, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Só que, ao mesmo tempo, alguns alunos não entendem que, apesar da gente ser mais parceiro, que a gente, né, da gente ser mais brother, brincar e tudo mais, que existe um limite, né? Ali, ó. Né? Aqui você não pode passar, porque você, nesse momento, você não é meu amigo, você é meu aluno. A gente pode ser amiguinho ali, aquele momento ali, mas a hora que eu tô falando sério, a hora que eu falar acabou, eu tô passando conteúdo, acabou, eu tô passando conteúdo. Fia, é brava. Então... Sério? É sério? Autoridade. Lógico, aqui, ó. Eu falei que eu dou murro, ele não tá acreditando. Eu gosto quando ela faz assim com o olho, ela fecha um olho e fica com o outro. Como que é? É assim. Eu faço isso pros alunos também. Na hora que eu chego, eu falo assim, hoje nós vamos conversar. O que acontece, Gi? Momento de tensão. O que será que a gente... O que será que a gente fez? Então, assim, tem esse problema também. E, é claro, nós somos seres humanos. Embora muitos alunos achem que nós somos robôs, a gente não é. E algumas coisas que eles fazem, eu acho que deixa a gente muito chateado. Porque a gente tem todo um trampo, né? Sei lá, vai fazer uma dinâmica, vai ser um jogo, vai ser muito legal. E aí você vê, às vezes, os alunos fazendo assim, ó. Nossa. Né? Como se todo aquele trabalho que você teve fosse a coisa mais chata do universo e você fosse o crápula e você estivesse fazendo de propósito pra ele. Tipo assim, pra ferir ele de alguma forma, né? Só que assim, ele é um adolescente e é claro que às vezes eles não vão saber separar. A gente tem que saber separar, porque a gente é o profissional ali. Então, esse ponto, assim, ele é muito difícil. Mas às vezes é muito difícil. Por exemplo, você pensa numa dinâmica muito legal, que na sua cabeça é muito legal, e aí a resposta não é esperada, ou um aluno faz uma cara, não quero fazer, ou eles reclamam. E às vezes, pra gente separar o profissional do pessoal é muito difícil. Pra gente não ficar ofendido pessoalmente, de que, nossa, eu não quero nem olhar pra essa pessoa nos próximos dias. Como assim você não gostou do que eu fiz? É muito difícil saber fazer essa separação. Porque, igual a Elisa falou, a gente leva muitas vezes pro lado emocional. O trabalho do professor, além dessa parte mais acadêmica e mais... É um trabalho muito emocional. Então, a gente tem todo um trabalho. Eu falo que o trabalho do professor é aquele trabalho que você trabalha para poder ter o que trabalhar no trabalho. Oi? Você trabalha para ter o que trabalhar no trabalho. Exato. Por quê?
preparo aula em casa para ter o que fazer na escola e depois tem todo o processo de pós-aula. A gente faz uma autoanálise, tem que corrigir coisas, tem que preparar coisas para outra aula. Sim. Então é um processo muito trabalhoso, que chega, por exemplo, a sexta-feira a gente tá muito cansada, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Imagina. E ainda tem essa parte emocional, que você lida com o emocional dos alunos, mas tem o nosso emocional. Aí você pensa, nossa, aquele aluno tal vai adorar isso que eu vou fazer. Aí o aluno não responde do jeito que você quer, aí você já fala, nossa. E fora que tem dia também que a gente chega na sala de aula com problemas, sei lá, em casa, familiares. E aí, eu sempre fico nessa, né, linha, assim, fingir que está tudo bem. Ou chegar e falar, ó, hoje eu não tô legal, você quieto facho aí, cara. E às vezes eu chego e falo, às vezes eu sou honesta, eu falo, eu não tô legal hoje, tô com dor na coluna pra caramba, vou ficar sentada aqui e vocês colaborem, porque eu não sou obrigada. Então, só que você também não pode fazer isso todo dia, né? Falar dos seus problemas todo dia pros alunos, assim, né? Então, essa parte, ela é complicada. Mas a gente sempre tenta ter essa conversa com eles, falar, gente... Da mesma maneira que a gente tem esse olhar mais humanizado pra vocês, Sim. vocês também precisam ver o professor como um ser humano. A gente conversa muito com eles. Que tem sentimentos, que tem problemas familiares, que às vezes chega que eu falo pra eles, sabe aquele dia que você acorda e não quer olhar na cara de ninguém? O professor também tem esse dia. É ser humano, né? É ser humano. É ser humano. Só que o nosso trabalho não permite que a gente acorde e não olhe pra cara de ninguém. E fica você quietinho acorda ali e fazendo olha o seu pra trabalho. cara de 20 pessoas pelo menos 5 vezes. Ao longo do dia inteiro. E aí você precisa saber, por exemplo, eles precisam saber que às vezes você vai chegar e não vai estar com um humor tão legal pra aguentar certas brincadeiras. Exato. Ou eles vêm reclamar, às vezes, de alguma coisa que aconteceu com outro professor e a gente sempre tenta não... misturar e não deixar que isso cresça. Então a gente sempre corta falando, tá, mas o professor é um ser humano, ele pode estar com um problema em casa. Você já parou pra pensar que ele pode estar cansado? Conversando. Porque a gente sempre tenta fazer com que eles entendam também essa questão de que o professor é um ser humano que vai ficar chateado, que vai ficar cansado, que às vezes não vai estar num bom dia, que vai ter acordado de mau humor, que não vai ter nem dormido, às vezes, porque muitos são pais, são casados. Então a gente sempre tenta fazer essa conversa também. Eu lembro de uma professora minha que ela também era bem assim, bem sincera. O nome dela é Débora. Oi, Débora, tudo bom? Ela chegou e falou assim, hoje eu tô uma bosta, eu vou dar uma bosta de aula e no final dessa aula vocês vão virar pra mim e vão dizer muito obrigada por essa bosta de aula. Porque eu vim, eu estou aqui e eu estou dando aula. Então é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que o aluno também tem que ter essa consciência e a gente tem que ter consciência do aluno. Porque às vezes a gente, né, também, não, porque você tem que tirar 10, você tem que participar, você tem que isso. Eu já me peguei fazendo isso, às vezes, de exigir, tipo, do aluno, né? Por que você não tá prestando atenção? E depois eu parar, opa, calma lá, porque eu sei que... Vou dar um exemplo, pode contar, mas será que eu posso citar nomes de alunos? Eu acho que sim. Chama o aluno X. o aluno X. Era uma vez um Cebolinha. E o Cebolinha tava na aula online e aí ele não tava fazendo muita coisa, não tava entrando nas aulas online. E uma das coisas que mais me deixava assim, ó, pé da vida na aula online era a gente estar lá e o aluno não entrar. Porque foi o que mais aconteceu. Porque, poxa vida, né? Já tá sendo chato, já tá sendo difícil. Você tá lá se esforçando e os alunos nem aí, né? Sim. Enfim, aí eu fiquei muito nervosa com esse aluno em específico. E aí eu dei umas patadas, assim, briguei mesmo feio com o aluno, mandei mensagem, tipo assim, não brigar de... acho que a gente nunca faz isso, né, Bia? Eu e a Bia não temos esse hábito de gritar, né? Enfim... A nossa bronca, a nossa briga é falando, ó, você já parou pra pensar? Não. Dói. Dói, não dói? Dói mais do que um mais que um murro. E aí eu fiz isso com o Cebolinha. E aí, depois de uns tempos, eu descobri que o pai dele tava internado, a mãe dele tava internada, e ele não tava entrando nas aulas, porque chegava num determinado período do dia, que era o horário da minha aula, ele tinha que sair pra fazer almoço pra irmã dele, que era mais nova. Daí eu fiquei tipo... Eu falei, nossa. Mas aí, o que eu fiz? Eu cheguei para o Cebolinha e falei, me desculpa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que saber, né? Porque às vezes a gente erra. Sim. E a gente chega no aluno e fala. Todas as vezes que, por exemplo, eu erro, e eu acredito que a Elisa também, a gente nunca tenta esconder isso do aluno. É verdade. Eu sempre chego e falo, gente, desculpa, errei, Eu não errei. deveria ter falado assim.
Ou às vezes eles fazem uma pergunta do conteúdo mesmo que eu não sei naquele momento. É, porque Exato. acha que o professor sabe tudo. É enciclopédia. É glu-glu. Esquenta, minha filha, pode bater que é do pai, viu? Se quebrar não tem problema. Ah, é? E quando isso acontece, eu falo pro aluno, gente, eu não sei. Às vezes eu falo, vamos pesquisar, pesquisa aí. Exato. Quando o aluno me pergunta algo que eu não sei naquele momento, eu falo, pesquisa aí e conta pra gente. E isso já traz aquele protagonismo do aluno. Ele vai pensar, nossa, eu vou ensinar uma coisa pro professor, né? Exato. Ou então eu falo, vou pesquisar depois e na próxima aula a gente conversa. A minha pergunta-chave é, o que você acha disso? O aluno pergunta alguma coisa pra mim, por exemplo, ai, professora, eu não entendi essa questão. Eu falo, entendeu sim, lê pra mim. Aí ele leu. E aí, o que é pra fazer? Não sei, eu falei, lê de novo. Eu nunca dou uma resposta, porque o aluno também precisa ver a importância dele ali. E entender que ele consegue. Nossa, quantas vezes a gente fica... Ai, mas eu não sei. Sabe? Você consegue. Para de falar que você não sabe. Tira da sua cabeça que você não sabe. Ó, vamos lá. E aí, não dá a resposta, mas pegar na mão do aluno, né? Que tem alguns alunos que você tem que fazer isso. Quando a gente tem tempo. E aí, você ir mostrando pra ele que ele consegue fazer aquilo, né? Porque é muito fácil você chegar e falar, faz assim, né? Sei lá, eu acho que não tem... finalidade, né? Qual que é o objetivo de ser professor? É você chegar lá e despejar um monte de conteúdo, dar a resposta para a pessoa fazer a prova e tirar um 10 para você ficar como um bom professor e pronto. E esses dias aconteceu uma coisa muito legal, vou contar rapidinho. Tava passando análise sintática no fundamental e eles tinham algumas frases para poder analisar no caderno e eu percebi que o aluno tava assim. Aí eu olhava para ele só pegava o lápis Eles fazem e isso. ficava assim. Só que era evidente que ele não tava Eles fazendo acham nada. que a gente não tá vendo. Aí eu cheguei do lado desse aluno e perguntei, tá dando certo? E ele automaticamente virou a folha e falou, tá. Só que eu vi que ele não tava fazendo nada. Eu falei, tá bom, então faz pra mim, vamos ver. E ele não tava fazendo nada. Aí eu fui conversando com ele, acha o verbo, pergunta pro verbo. E ele foi fazendo. Quando ele terminou de fazer aquela oração, e ele fez tudo certo, eu falei, viu como você conseguiu? Parabéns. O olho dele brilhou, ele mudou de jeito. Aí ele virou pra mim e falou assim, professora, eu aprendi mais nesse momento do que em toda a minha vida. Eu nunca achei que eu ia conseguir. E ele fez todas as outras questões. Claro, ele errou algumas coisinhas, mas detalhes. Quando ele chegou com tudo feito, ele veio, professora, eu consegui. Nunca tinha aprendido a fazer isso. E uma coisa que eu perdi, entre aspas, 10 minutos ali que eu sentei ao lado desse aluno e fui fazendo com ele, explicando que pra ele mudou tudo. Mudou a visão que ele teve do conteúdo. E aí hoje, por exemplo, na aula de hoje eu passei esse mesmo exercício, com uma coisa a mais ele conseguiu fazer. Que legal. E se eu não tivesse perdido esse tempo, tido o olhar de ver e perceber, ele não tá fazendo, ele não tá conseguindo, mas ele não tá falando nada, talvez ele ia sempre ficar com essa visão de que gramática é difícil, de que ele nunca vai conseguir, de que é impossível pra ele. Você falou que ele mudou a visão do conteúdo, mas não só do conteúdo. Dele ele mesmo. pode ter mudado a visão dele mesmo, né? E às vezes que nem ela falou, uns 10 minutos que você para ali, você Atenção. muda a visão do aluno sobre quem ele mesmo é. E quando né? você Isso é recebe também uma mensagem dessa, é normal pra você ou isso te toca? Nossa, nunca é normal pra mim. não Quando importa aluno- quantas vezes. Quando o aluno agradece, eles são muito carinhosos, assim, os nossos alunos são muito carinhosos. Então, às vezes, eles vêm com um bombonzinho, uma cartinha, uma mensagem no WhatsApp. Todas as vezes eu me emociono. Eu sou a mais chorona de todas. Eles fazem o negócio e ficam... É verdade. Valeu a pena. Sempre. Exato, a minha vida sempre valeu a pena. isso. Às vezes é um dia... Ano passado eu tive uma fase que eu tava bem, assim, cansada. E aí, era muito difícil pra mim, porque eu tava cansada. E os alunos estavam num período muito difícil, porque era fim de aula online, voltar para esse presencial meio híbrido, e eles também estavam se acostumando, e estava muito difícil. Aí um aluno chegou e mandou uma mensagem e falou assim, ai, prof, eu adoro suas aulas porque eu me divirto muito, você é muito especial para mim, te amo. Eu adoro ser professora. 2 segundos antes, ai, tô muito cansada, agora Exato. Então, pra mim, é sempre muito gratificante. São essas pequenas coisas que fazem a profissão valer a pena. Mesmo com todas as dificuldades, apesar de tantas coisas, é isso que faz valer. Algumas vezes vocês já falaram, por exemplo, da aula online, né? Gi, quando começou a pandemia, que a escola falou assim, olha, nós vamos agora para aulas online, vocês não podem vir mais para a escola. Você estava preparada para isso? Não, acho que ninguém esperava isso. Eu comecei o meu primeiro colegial já assim, um baque. E aí, mas foi um processo difícil porque a minha aula,
A minha sala já era pequena, né, com poucos alunos. E aí, com o EAD, assim, 5 ficaram na sala. E aí, tinha isso, né? Eu já era muito próxima dos professores, sempre gostei. Special. E aí, eu não queria, tipo assim, eu vou desligar a câmera, desligar meu microfone e deixar ele falando sozinho. Não responder um bom dia, que isso, né? Cadê a educação? Aí eu comecei, mas isso, às vezes, isso cansa, né? Você ficar lá respondendo sempre, parece que é só você no mundo, tá ganhando uma aula particular. Então foi um pouco pesado, assim, porque era muita coisa acontecendo. E pra vocês também foi assim? Quando vocês pareciam que estavam falando pra nada, pra ninguém? Passaram por esse momento também? Sim. Eu sempre incentivei os alunos muito, né? Eu ficava, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Enquanto alguém não falava comigo, eu falava, não vou falar mais. E aí eu ficava lá. Então, quando eu tava com o saco pra fazer isso, a gente ainda conseguia um feedback, mas era bem assim. Porque também você não pode exigir, você não sabe o que tá passando na casa do aluno, né? Então você tinha que tomar muito cuidado pra não acontecer o caso do Cebolinha, né? Mas tinha dia que a gente falava pra ninguém. E como que foi esse processo? Vocês também, de um dia pro outro, falaram, professores, agora nós temos que ir para aulas online. Vocês tinham algo preparado para aulas online? Nada. Pra mim foi muito desafiador. Primeiro porque eu nunca tinha dado aula online, a gente nunca tinha passado por essa experiência. Posso só te interromper uma coisa? Pode. A gente tinha passado por uma experiência, porque no final de 2019, a gente foi convidado para fazer uma gravação de uma aula na ETEC, lembra? Sim. Então, coincidentemente ali, eles tinham dado algumas dicas, né, sobre como gravar, como fazer... Então, Bia e eu, a gente ainda tinha isso e ainda assim foi difícil. Desculpa, pode falar. Mas tudo bem. Foi muito difícil a questão de preparar material, porque tinha que ser um material diferente. A dinâmica das aulas era muito diferente. Igual as meninas comentaram, pra mim era 1000 vezes mais cansativo do que uma aula presencial. Porque tinha dia que eu entrava falando e saía falando 50 minutos, eu não tinha um feedback. A maioria dos alunos não abriam a câmera, então você não sabia se o aluno estava realmente assistindo a sua aula, se ele só estava logado ali, não estava fazendo nada. E eu acho que tudo isso fazia com que eu chegasse 12h20 acabada, parecia que eu tinha apanhado. Era uma sensação assim de cansaço. Exaustão, né? E outra, como a gente não tinha esse feedback, a gente não sabia se a aula estava sendo uma boa aula. Então, por muitas vezes eu tive, como a nossa aula é muito mais interativa, quando a gente não tem isso, parece que eu não dei aula. Então eu ficava pensando várias vezes, nossa, hoje minha aula foi horrível, foi uma porcaria, não sei dar aula. Por muitas vezes, porque não tinha esse feedback e como eu dou aula de professor. E como eu dou aula de gramática, eu não conseguia ver o que os alunos estavam fazendo. Claro que eles mandavam foto, eles faziam um trabalho, mas você nunca sabe se foram eles mesmos que fizeram, se ele pegou do colega, se ele pegou da internet. Então a gente não tinha esse controle, nem essa avaliação de como os alunos estavam, como estavam nossas aulas. Então, pra mim, foi uma experiência bem difícil. E eu acho também que o que foi muito pesado é que, pelo menos até o momento, a gente tinha uma separação. Né? Agora eu tô na minha casa e é isso, e agora eu tô na escola. Então, por mais que eles tivessem, né, nosso WhatsApp, às vezes tinha grupo, né, a gente não tinha essa obrigação de estar o tempo todo respondendo. E quando veio a pandemia, a gente não aguentava mais olhar pro celular. Eu me dava a crise de ansiedade, às vezes tocava o celular e eu ficava, meu Deus, eu não quero mais. Porque, né, era uma demanda muito grande, justamente por isso. Porque às vezes o aluno não se adaptou, ele não estava conseguindo acompanhar e depois ele ficava perguntando. Né? Às vezes era 10 horas da noite, tinha que entregar trabalho no outro dia, os alunos mandando mensagem. Eu mandava. Porque assim, Elisa, não tô conseguindo fazer essa prova, eu tô há 6 horas fazendo isso, eu não consigo. Então, tinha e é engraçado, dias que a gente né? tinha Porque mais na de 1000 sala mensagens. você consegue. Exatamente. Tinha dias que eu falava Nossa. pra Elisa, eu não aguento mais olhar pro celular, porque eu tenho 1000 mensagens de 800 grupos diferentes e eu não consigo mais. E você tocou num assunto muito interessante. Você falou que gerou uma ansiedade em vocês. Chegou a ser clínico o negócio? Vocês tiveram que ir, por exemplo, procurar médico, essas coisas todas? As duas. Caramba. E aí entra o que eu falei da faca de 2 legumes, né?
pelo fato de eu e a Bia, a gente ter essa proximidade maior, isso também faz mal pra gente quando a gente não consegue ter controle, né? Então, entrar nesse equilíbrio, principalmente na pandemia, foi muito difícil. Então, pra mim, por exemplo, me desenvolveu ansiedade, né? Então, tô fazendo terapia. E eu super recomendo, eu acho que todo mundo na vida tinha que fazer terapia, se tem ansiedade ou não. Mas prestar atenção nessa coisa do peso, assim, no peito, de você estar o tempo todo, parece que procurando ar e, né, vontade de sair correndo. Então, são alguns sintomas que eu acho que as pessoas têm que prestar atenção. E eu acho até interessante a gente falar sobre isso, porque dá a impressão de que se você fala, você é vulnerável e, meu Deus, eu não acredito que você tem ansiedade. Então, acho que falar que a gente tem, e falar que a gente tem como, né, melhorar e superando esse problema, também é quebrar um pouco do tabu, sabe? Sim. De que você tem que ser perfeito, você não pode sentir nada. E, pô, a gente passou por um processo que ninguém estava pronto para passar. Sim, claro. Né? A gente não pode se sentir mal, né? Então, é muita cobrança, né? Cobrança dos pais também, que mandavam mais, né, mensagem, coisa que a gente não tinha antes. Né? Eu nunca tinha tido contato com os pais desse jeito. De repente, um pai te mandando mensagem, às vezes até criticando. E sabe, a gente não sabia o que fazer direito. A gente teve que aprender a mexer com o Meeting, fazer o Google Drive lá para colocar atividade. Ninguém sabia mexer nisso. Sim. E vocês são jovens, têm mais contato com a internet. Colegas de vocês que são mais velhos de profissão, como foi? Você sabe me relatar algum caso assim que foi complicado? Sim, posso falar? Pode falar. No começo da pandemia, eu até fui chamada por outras escolas, assim, para cobrir professores enquanto eles estavam aprendendo a mexer com o WhatsApp. Porque, tipo, eles tinham um celular mais antigo, né, só para conversar ligação mesmo, e não tinha nem WhatsApp. Então, como é que esse professor que não tinha nem WhatsApp... Então, eu acredito que para eles tenha sido um processo bem mais difícil do que foi pra gente. Só que, por outro lado, essa questão do emocional, talvez, né, não posso dizer com certeza, mas talvez tenha sido um pouquinho mais fácil. Porque eles não tinham o mesmo apego e o mesmo contato que a gente tinha. Né? Então, justamente por eles... aprendi a usar o WhatsApp agora. Os alunos não tinham essa coisa de ficar mandando o tempo todo, porque sabia que ele não ia responder, por exemplo. Né? Nossa, e era uma questão, por exemplo, pra mim, que acordar cedo e dar aula pra mim sempre foi um prazer. Eu nunca encarei isso, nossa, tenho que ir. Pra mim sempre eu vou muito feliz da aula. Mas durante acordar a pandemia... cedo não é um prazer não, amiga, desculpa. Eu gosto de acordar cedo. Até a hora que eu chego e começa a dar aula, eu vou meio que me arrastando. Depois eu fico feliz, mas acordar... É difícil, Você vê ela no difícil. corredor, não, ela... As pessoas falando, bom dia, eu fico tipo... Só se for pra você. Mas espera. uma questão que acontecia muito é eu ir dar aula sem querer estar ali. Eu acordava e falava, não acredito, mais um dia dando aula. E não pelo fato de dar aula, mas por essa questão de não ter esse contato. Tanto é que quando um aluno abria a câmera, eu tinha vontade de chorar. É sério, eu falava, ai, muito obrigada por ter aberto essa câmera pra eu ver uma vida. Obrigada. Porque 5 horas parada em frente a um computador, falando pra tela preta. Ou seja, falando pro nada, sem uma resposta, tinha dia que eu sentia que o computador tinha sugado todas as minhas energias. Eu saí igual um desenho, assim. Sem alma. É bom que já tá ali no quarto, né? Já sai da cadeira e cai na cama. Já fica ali. Já fica. Às vezes era isso. Aí eles tinham que te ver, mas você não podia vê-los, é isso? Isso. A gente até chegou um momento que a escola até falou, né? Abra a sua câmera, conversa com o professor, mas como é que você obriga? Não pode. A nossa tem tinha como. que estar sempre aberta. A nossa, sim. E tinha a questão como. das notas, assim, depois da pandemia, a primeira prova, foi um desastre? Foi Foi, Gi? um desastre. É porque é aquilo, né? Vamos voltar ao normal. E não dá. Foi assim, um ano... mas vocês colavam. Cara, não tinha como, entendeu? Tinha que ter um negócio, não dava. Era muita coisa acontecendo. Ela chamando o pai de cara, é muito legal. Eu falo, minha filha. Ai. Mas é isso, entendeu? Como que eu vou ter tudo isso ao mesmo tempo, conseguir estudar com não vendo meu professor dentro da minha casa, porque eu tenho a minha escrivaninha, mas muitas vezes mano, minha cama tá ali. Eu queria estar ali. Então, a visão do aluno com o professor também diferente, mas é basicamente isso também. Eu não consigo. Eu tô com muito sono. É melhor eu ligar o computador ou eu dormir? Muitas vezes eu tava assistindo a aula e eu tava
Porque pra vocês também, se a gente já era chato só ficar falando, imagina pro aluno só ficar ouvindo. E foi complexo, né? Porque, além de tudo, existia a pandemia. As Sim. notícias, as informações, as mortes foram chegando cada vez mais próximo. Ó, agora é um amigo, Familiares ficando um conhecido, doentes, um familiar. E aí o psicológico das pessoas, não só dos alunos, dos Sim. estudantes, mas de vocês também, né? Sim. Tem que dar uma aula afetada, por exemplo, porque tem sim. morte chegando próximo a mim. Como que é isso? Como que vocês conseguiram lidar com isso também na pandemia? Olha, foi muito difícil. Porque durante esse período de pandemia, pra mim, principalmente 2020, foi um período muito difícil, porque várias pessoas da minha família ficaram doentes. E aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria, porque o meu avô ficou doente nesse processo e não tinha ninguém pra ficar com ele no hospital, e eu ficava com ele no hospital no período de aula. Então eu dei muitas aulas online dentro do hospital. E aí eu falava pros alunos, falava, gente, não vou poder abrir a câmera agora porque eu tô no hospital, mas eu gravava a minha voz e ia dando a aula. Só que, é claro, é um peso muito grande, um peso emocional muito grande, porque a gente sabe que a aula não vai sair bem, boa, porque você não tá totalmente ali. Tem muita coisa acontecendo em volta. E até mesmo dentro de casa. Você tá ali no seu quarto dando aula, mas tem coisa acontecendo na sala. Tem, por exemplo, eu tenho 2 irmãs mais novas, aí tem cachorro, tem gato, e o gato quer passar na frente da câmera, o cachorro tá latindo. Aí o vizinho fazendo reforma. Resolveu, Isso. no meio da pandemia, Nossa, reformar o quantos muro. seminários, seu professor. Então, eu vou ter que montar aqui rapidinho. Calma aí, só deixa o vizinho terminar. Ou então, às vezes, a sua família não sabe que você tá dando aula, abre a porta e fecha rapidinho, porque você tá com a câmera aberta. Então, a gente teve que aprender a lidar com várias coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo e ficar plena. Lembra uma vez que o meu gato tava doente? Aí ele ficou doente, também resolveu dar o ar da graça na pandemia, e ele tava no meu quarto, porque ele não podia ficar lá fora. E aí, não foi a sala de vocês, foi o terceiro. Eu lembro do Bigodes. Né, latindo, E aí meu gato tava na minha cama, falei, gente, que bonitinho, meu gato tá dodói, tá aqui, né? A gente brinca com eles. Aí, de repente, são uns professores que começaram a dar risada. Professora, eu acho que seu gato tá passando mal. Aí eu olhei pra trás, o gato daquela posição que ele fica assim, vomitando em cima da cama. Aí eu fiquei tipo... Bom, gente, essa aula tá acabada. Não tem Eu preciso socorrer meu gato. Exato, sabe Tem, assim? uma vez eu tava sozinha em casa, né, tendo aulas. E aí tava um professor dando aula e tal. Aí, e muita gente já não... Era um professor novo, então muita gente não tinha contato com ele, porque era o primeiro colegial. E aí, eu, né, era sempre a falante. Você que das salvava a humanidade. E o gato começa a passar mal na cozinha. É verdade. E eu saí correndo. Aí o professor, gente, eu só via, gente, alguém me responde? E eu fiquei tipo, meu Deus. Aí nossa, foi tão chato isso, gente. Aí eu, oi, professor. Aí ele, oi, professor? Como assim? Aí eu, meu Deus, eu sou um lixo. Gente, péssima. Mas aí... Tadinha. Ele não tá mais na escola, né, gente? Então, tudo bem. A gente nem liga. Péssima. Qual das duas deu aula de pijama? Eu, com certeza. Não, da parte de cima pra cima não pode, porque tinha que abrir a câmera. Mas na parte de baixo era o pijama do Harry Potter ali, ó. Ô, Elisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Chegou na sala de aula, primeiro dia de aula, chegou com o cabelo pintado e 2 pirulitos de brinco. Como que é a recepção? Ó, agora não mais, porque os alunos já me conhecem, né? Desde do 5º ano, eu não dou aula pra eles ficam assim, ó. A professora do cabelo azul. Então eles já sabem, né? Então quando eu vou dar aula pra eles, já é normal. Mas os primeiros dias, quando eu não tinha o cabelo azul ainda, eu chegava e falava, bom dia. Já ficava em pé, né? Os alunos se sentavam, ficava todo mundo assim, olhando pra minha cara. Tipo, você não vai sentar? Aí eu, bom dia, me chama Elisa, sou professora. Eles, eu achei que era um aluno. Então, né? Aí eu já chegava e falava, meu nome é Elisa, eu sou professora faz 12 anos, eu tenho cara de jovem e eu pareço um anão, eu sei. Então já quebra o gelo, já vai brincando, mas quando eu pintei o cabelo, nossa, a galera ficava, muito legal. É de verdade, você passou spray, vinha colocar a mão, então tem essa coisa de... Que deve ser muito legal, né? A professora chegar... Na mesma vibe da galera, chega toda brinco de... Que nem ela tá hoje com brinco de pirulito. Cabelo Eu que pintado. fiz. Cabelo pintado. Ó, gente, a gente usa fone de ouvido aqui, mas ela não pôde usar porque o pirulito ficava pra fora. Exato. Então eu obriguei todo mundo a não usar. Aquelas, né?
Ai, cara, muito legal. Mas é legal. Eu tô curtindo demais o papo, porque a gente não sabe como é a vida do professor. A gente só conhece o professor na sala de aula. Mas o professor tem uma vida. E aí pega duas pessoas jovens como vocês, assim, que tem um jeito diferente de ensinar, e aí começa a contar a vida como é. Eu acho que isso vai ser muito legal para quem está em casa. Sim. A Giovana, por exemplo, ela quer ser professora. E hoje eu sei por que ela quer ser professora. Porque ela se inspira em vocês. Por favor, lenços, produção. Porque é muito diferente da minha realidade. A minha realidade na sala de aula era outra. Com certeza. É? Ixi. Mas a nossa também, né? Sim. Tanto que a Bia falou, e no meu caso também, a gente quis ser professor, porque nós tivemos, tipo, um professor que foi muito legal. Mudou tudo. E mudou tudo, mas a maioria ainda era meio engessadão, assim. Poxa, muito legal. E você falou que a sua matéria é muito difícil, né? Que a gramática é o terror da galera, né? Gramática é muito complicado de ensinar. Mas a galera assimila fácil? Depende da área da gramática. Eu acho que, assim como a matemática, o pessoal sempre chega com uma certa resistência. Muitos mesmo, chega pra mim e fala, professora, eu não sei português, não. Eu falo, nós vai. A primeira coisa que eu ensino pra eles quando entra no ensino médio é variação linguística. Eu já falo, tá ok falar nós vai. Se você não falar numa situação formal, a gente vamos e tá beleza. É nóis. E aí eu começo a falar pra eles que existem várias maneiras de usar a língua portuguesa, mas que na escola eu preciso passar pra eles a gramática porque é o que vai ser cobrado. Sim. Mas algumas coisas eles vão com muita facilidade, outras coisas eles têm mais dificuldade. E a minha luta diária é quebrar essa distância que tem entre o que eles usam na vida real, o que a gente usa num contexto informal e o que vai aprender. Então, por exemplo, na sala da Gia, eu estou ensinando regência verbal. Que, abrindo aqui uma exceção, é um assunto chato. Eu ia perguntar isso agora. Tem alguma coisa que você odeia da aula? Muitas coisas. Tem muito conteúdo que eu viro e falo. Tem muito conteúdo que pra mim é chato. Que eu falo, nossa, coitado dos alunos. A aula... Vestibular é assim. Que eu falo pros alunos, que eu penso assim, enquanto eu tô preparando a aula, nossa, que conteúdo chato. Eu vou tentar deixar menos chato, mas eu sei que não vai dar pra ser uma aula divertida. E aí eu sempre falo pra eles, eu comecei esse conteúdo falando, gente, vamos fazer uma divisão. Vida real, como a gente usa no dia a dia, e o que a gramática pede. E a todo momento eu falo pra eles, a gramática fala que tem que ser assim, assim, assim. Mas como que vocês falam no dia a dia? Ah, a gente fala assim, eu falo, viu? Por isso que às vezes tem dificuldade. Porque a gente não usa como a gramática. Eu sempre tento fazer a distinção entre o que a gente usa na realidade, o que a gramática pede, mostrar pra eles o porquê é diferente, para que eles entendam também que o jeito que eles usam é português, é certo, mas que em alguns contextos eles vão ter que ser cobrados pela gramática normativa. Sim, claro. E eu sou uma professora chata que adora dar seminário. Chata? Vamos perguntar para o aluno. Ela, por favor, me fale como é a professora. Eu gosto, né? Você não é chata, não. Não se esqueça que as provas estão chegando. Mas a Gi tá de prova. Eu adoro dar seminário. Não tem um ano que eu não dou seminário pra eles. Porque eu acho muito importante que eles falem. Sim. E além disso, você sempre aprende mais quando você estuda pra ensinar. Exato. Eu mesma aprendi muitas coisas de gramática depois da faculdade. Quando eu fui estudar pra dar aula. Porque você aprender pra você mesma é uma coisa. Agora, você aprender para ensinar, você precisa aprender de verdade e pensar em uma maneira de fazer o outro aprender aquilo, de ajudar o outro a aprender aquilo. Então, você precisa realmente entender o conteúdo. Sim. E, geralmente, quando é uma coisa que eu sei que, se eu ficar falando 50 minutos, eles não vão conseguir entender, eu dou para eles pesquisarem. Aí eu falo, gente, grupo, cada um vai fazer uma coisa e pesquisa e dá essa aula. Classe gramatical eu sempre faço isso. Alguns tópicos específicos eu sempre deixo para eles pesquisarem. E saem coisas maravilhosas. Por exemplo, o seminário da Giovana sempre é nota 10. Linda, nunca errou. Mas é verdade. Isso aí foi combinado porque tá rolando um aumento de mesada. Então eu tô achando que já é alguma coisa. E ela disse, não, mentira, a Giovana é muito boa mesmo. Mas é verdade, até porque como eles são mais jovens, eles vão falar com de uma maneira diferente. Então, muitas vezes, um aluno que tenha dificuldade de entender o que eu falo, vai entender muito fácil o que a Giovana fala. E eu gosto, tipo assim, desde, sei lá, segundo ano, vai.
dos pequenininhos. Eu sempre... Nossa! Sim, é colocar Gi com outro aluno pra ajudar. E aí, assim, até o 5º ano. Aí no 6º ano eu conheci uma menina, ela síndrome de Down, e assim, era a única amiga dela. E também a minha única amiga, porque eu era isolada na escola. Mas aí, tipo assim, comecei no Ateneu, e aí os meus amigos, Gi, eu não tô entendendo. Você pode me ajudar? Eu, lógico. E aí, tanto que as minhas amigas de 10 anos atrás falam, nossa, Gi, eu tinha certeza que você ia fazer isso, porque tá no sangue, você faz isso sempre. É verdade. Olha que bonitinha. Não, orgulho. Quando a Giovana falou pra mim, pai, eu quero estudar letras, porque a Gi já faz inglês, né? Ela já tá no 3º ou 4º ano, Gi? 3º ano estudando inglês, né? Então, eu como pai, eu tento incentivar ao máximo, porque como eu tô no mercado publicitário, eu vejo a dificuldade que publicitários e jornalistas têm para escrever e falar quando saem da faculdade. E hoje nós temos uma profissão que é o copywriter, que escreve para a mídia social, né? Então, o jornalista é um cara muito incentivado a ir para esse caminho, né? O professor de letras também, que estuda letras também. E quando a Giovana falou para mim que queria ser professora, eu falei, filho, olha, tem o seguinte, dá também para você ser uma copywriter. Porque o pai está inserido nesse meio e eu vejo tanto que é uma profissão valorizada hoje, é uma profissão nova. Então, dá para você se dar muito bem. Então, segue, te apoio no que você quiser. Mas se você preferir ser copywriter, é melhor, né, o pai? Não, mas quer ser professora? Quer ser professora, porque, eu acredito que vocês são professores porque nasceram para isso. Porque encarar uma sala de aula, né, muitas vezes, né, da escola pública, por exemplo, que você tem as crianças, que eu não falo que elas não têm interesse, eu falo que elas devem ter algum tipo de problema em casa, algum tipo de problema para aprender, algum tipo de, né? E aí você tem lá uma classe de 40 pessoas, onde 10 são excelentes e 30 não conseguem acompanhar. Como que você leva isso? Sabe? Então, é complexo, é uma profissão que se você não tiver muita paixão, sabe? Você não consegue, porque você sempre tem o sentimento de estar deixando alguém para trás. Sim. Né? Puta, a galera tá indo aqui, mas e o fulano? Mas esse sentimento nunca vai embora. Não importa, sempre vai ter o que não vai, né? Depois eu vou contar a minha história de uma professora de português. O dia que eu falei pra ela, eu preciso parar de estudar. Mas continua, depois eu conto. Não, eu ia falar que não importa quão boa seja a sua aula, quanto você fala assim, nossa, essa aula foi legal. Você sempre vai pensar, mas o fulano, ele ainda não conseguiu entender. Então sempre vai ter esse mas. Eu acho que a gente nunca vai falar, tipo assim, nossa, 100%, tudo que eu fiz hoje foi incrível, lindo, maravilhoso. E queiram ou não, os alunos nunca saem da nossa vida durante o período em que eles estão sendo nossos alunos. Às vezes eu tô no fim de semana, de boa, fazendo nada. Me vem na minha cabeça, nossa, fulano de tal não conseguia entender tal coisa, né? Como será que eu posso fazer pra ajudar ele? Vou falar daquele jeito, vou pedir o trabalho assim. Isso aonde? No churras? Qualquer lugar. Você tá brincando, Qualquer teacher? lugar. Às vezes eu tô assim, conversando com os amigos, aí acontece alguma coisa, eu falo, nossa, se eu inserir isso na aula, talvez fulano vai conseguir pegar. Ou eu tô vendo uma série, eu falo, nossa, talvez se eu citar isso, mostrar pra eles, aquela pessoa específica vai pegar. Ou, nossa, eu vou pegar isso, vou contar pra fulano porque ele vai se interessar. Então, os alunos estão 24 horas presentes na nossa vida. A gente não consegue fazer nada sem pensar, nossa, isso daqui seria legal de usar. Ou a gente troca muita mensagem, nossa, o que você acha de fazer tal coisa, tal jogo? Aí às vezes eu falo pra Elisa, a Elisa é muito criativa, ela é o lado criativo, eu sou o lado que executa. Ela também executa, mas eu tenho um pouco de dificuldade na questão da criatividade. Eu vivo mandando mensagem pra ela falando, nossa, Elisa, tal sala tá com muita dificuldade em tal conteúdo, o que você acha que eu posso fazer pra melhorar? E às vezes é sábado, 10 horas da noite, é domingo, 3 horas da tarde. E eu falo, me ajuda a criar um jogo pra ensinar tempos verbais. E os namorados são professores também ou não? Não, E o meu não. da O BO? meu é pizzaiolo. Porque vocês param pra trocar ideia, né? Deixa os namorados pra trocar ideia sobre aula. Ou a gente fala ideias da aula pra eles. Eu não falo na casa. Gente, eu falo ideia de aula pra todo mundo. Não, brincadeira, eu até falo, mas sei lá, eu acho que a gente consegue separar bem. E quem é esposo, marido, namorado de professor, professora, o cônjuge, tem que entender, né? Já tem que vir preparado. Você fala, olha, me chamo Elisa, se você quiser me namorar, eu sou professora. É isso, filho. Então, assim, a pessoa
Às vezes você vai ter que ser cobaia. Exato. Sério? Tanto que é legal até, assim, porque eu tenho um aluno, por exemplo, que joga LOL. E meu namorado joga LOL. Então, às vezes eu falo, porque meu namorado joga, qual campeão que você joga? Então, você troca ideia e tal. E eles até vão, assim, pegando amizade também com o cônjuge, que é um fantasma, no caso, né? Porque eles nunca, concretamente, eles não têm amizade com a pessoa, mas eles sabem que a pessoa existe, o seu namorado sabe quem é o aluno. E é isso. E eu não sei você, mas até o pessoal da família mesmo. Às vezes me vem umas ideias mirabolantes, aí eu pego minhas irmãs, meus pais, que são pessoas que não têm um conhecimento. A minha irmã, sim, porque ela faz letras também, mas a minha irmã pequena, os meus pais que não têm um conhecimento aprofundado do assunto, e eu vou e testo com eles. Falo, e aí, o que você achou? Quanto você entendeu? Você acha que foi legal? Eu faço isso muito com a minha irmã, que tá no 9º ano. Eu chego pra ela e falo, Heloísa, se eu ensinar assim, 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 você vai achar legal? Você acha que a turma vai gostar? Porque acaba que insere todo mundo e todo mundo precisa estar envolvido. Sim. Quando tem esse apoio familiar é muito legal, né? Porque, poxa, você vai testando em outro para se deu certo aqui, dá certo lá também. Até às vezes questão de tempo, né? A gente quer fazer uma dinâmica, mas você não sabe quanto tempo vai levar pra pessoa conseguir pensar, resolver e fazer... Nossa, as mirabolantes gincanas que a gente fazia. Lembra, Gi? Das atividades, lembra aquela caça ao tesouro que a gente fez? Que o grupo tinha que achar a moeda, aí pegava a moeda, respondia uma pergunta de uma questão e ia pra próxima moeda, lembra? Nossa Senhora! Nossa, quantas vezes eu ficava, mãe, essa pergunta aqui, ó, me responde, pra eu ver quanto tempo demoraria pra ela pensar na resposta, pra ver se daria certo o tempo de fazer a gincana. Não, no dia do Halloween eu desisti no meio do caminho. Gente, não dá, eu não tô entendendo nada. E o povo assim, nessa euforia... Você lembra do número do baú? Não lembro, no número do baú. Olha, gente, o número do baú, nós não vamos saber o que mas é o número do baú. O que tinha dentro dele? É o escape room, né? No Halloween a gente sempre faz, é muito legal. Os alunos entram na sala, a gente dá um feedback, tipo, que nem no Halloween. Vocês foram presos aqui pelo Bugman e vocês têm que descobrir a senha do baú pra pegar a chave pra poder sair. Só que para poder fazer isso, vocês têm que descobrir todas as pistas. Então, a primeira é essa. Aí a gente dá uma pista. Então, por exemplo, né, nessa vez tinha um quadro do Napoleão, que tinha os números atrás. Então, o ticket que eles pegaram dava para o Museu do Louvre, que eles tinham que ir no quadro do Napoleão. Eles estavam vendo alguma coisa do professor de física, que eu não sei o que é. Mas aí a gente colocou uns lasers na sala, que tava com fumaça. E eles acharam que, tipo assim, nossa, o laser é só pra dar um enfeite. Mas tinha um quadro que se você tirava, ele tinha um espelho. Aí o espelho refletia o laser no Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. Então, sabe assim, a gente é uma vai coisa criando... que pra eles durou 6 minutos, mas que a gente ficou, assim, meses fazendo. Nossa, é muito legal. Meses. Nossa, todo mirabolante. E vocês levam tudo isso pra escola? Sim. Investimento de vocês? Algumas coisas sim. Algumas coisas sim. Que nesse caso, esse negócio do laser era do professor de física. E, sei lá, dependendo do que a gente for fazer, a gente leva. A gente vai juntando muitas coisas ao longo da vida também. Porque vai comprando pra fazer determinadas coisas, no final você tem uma mala só de coisas de professor. Eu tenho uma mala de fantasia. É o vira mágico. Eu tenho uma mala de fantasia. Tem fantasia de praia pra usar no trote da praia. Tem fantasia de festa junina pra usar na festa junina. Tem fantasia de tudo, porque tudo que é coisa a gente tá no meio, né? A gente é bem arroz de festa, assim. Os alunos falam, vai ter trote de pijama. Aí vai dar aula de pijama. Vai ter trote de carnaval. A gente vai dar aula de fantasiado de carnaval. Então e isso são vocês duas? Ou tem mais professores que também aderiram a esse sistema de dar aula diferente? O que você diz, Gi? Depende muito da matéria. Eu acho que quando é exatas, biológicas, essas coisas, é mais complicado. Então, eu acho que elas são privilegiadas por conta da matéria muito legal. Porque eu gosto. Quando o aluno já tem assim, eu gosto de estudar isso. Eu gosto dessa matéria. Eu acho que já é outra coisa, já dá outra visão. E aí elas conseguem, fazer uns negócios. Porque quando o cara já tem um sentimento, eu gostei disso, é muito mais fácil, né, de aprender. Quando existe uma resistência, aí puxa, parece que vai, puxa, empurra. E cria um laço, né, com elas.
Porque aí, vem fazer um negocinho aqui pra mim. Porque é legal. Cria um laço ou desfaz os laços. Porque na última aula a gente jogou War, né? E aí é treta, é porrada. Eu falo, não tô nem aí, ó. Eu tô aqui só olhando. Vocês que se viram, eu quero nem saber. Mas até mesmo essa relação aluno e professor é muito importante pro entendimento da matéria. Ah, com certeza. Porque é, assim, evidente, se você não tem um bom relacionamento com seu professor, automaticamente você não vai gostar da matéria que ele dá aula. Nossa, sim. Até a gente na faculdade. Sim, se você não tem um bom relacionamento, se você acha ele chato, você vai ter dificuldade na matéria. E o contrário também é verdade. Se você gosta do professor e tem um bom relacionamento, mesmo que a matéria não seja a coisa mais fácil do mundo, ou não seja algo que você gosta, muitas vezes por gostar do professor você vai se esforçar mais, você vai se sentir mais confortável de tirar dúvida, de perguntar alguma coisa. Então eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a gente sempre tenta ter um vínculo com o aluno. Porque a gente sabe que se o aluno gostar da gente, ou pelo menos ter uma boa aceitação, o entendimento do conteúdo vai ser mais fácil. Sim. Ou pelo menos ele vai conseguir se sentir mais confortável até pra falar, não entendi. Ou seja, é tudo falsidade. Eu quando eu tinha... Eu parei na 8ª série, né? Quando eu parei de estudar para ir trabalhar. E aí eu tinha um professor de história, que eu não me lembro se era Eduardo ou Ricardo. E ele era corintiano. Então criou-se uma identidade na sala de aula. Por quê? Porque ele chegava e primeiro a gente ia falar de futebol. Que legal. Depois a gente ia pra aula, né? E era um cara extremamente adorável, assim. Então, poxa, ele chegava, ele era nosso amigo, a gente... E quando ele falava assim, agora vamos pra aula, parava. Vamos pra aula. Então, é um professor que me marcou muito, porque foi muito legal a experiência. E uma professora de português, a dona Dirce. Quando eu falei pra ela assim, porque ela gostava de mim de graça, né? Sabe quando a pessoa gosta de você de graça? Simpatizou. E aí eu falei pra ela, professora, vou parar de estudar. Ela falou assim, poxa, mas não faz isso. Não, pelo amor de Deus. E ela, sabe, queria saber o porquê e tal. Eu falei, olha, eu vou trabalhar, eu preciso e tal, pra ajudar minha mãe. Meu pai tinha falecido, né? E aí ela falou assim, olha, eu vou te dar uma dica. Faça isso, por favor. Eu falei, tá bom, professor. Leia tudo. Livro, gibi, sabe? Leia jornal. Seja uma pessoa informada. Que legal. Seja uma pessoa que sabe conversar com os outros. Se você conseguir falar em público, então, nossa! Mas para isso você vai ter que ler muito. Então, se você não pode vir à escola, leia. Leia muito. Olha que legal. Dona Dirce, olha aqui, ó. Eu estudei pouco nessa vida. Tem pessoas aqui mais estudiosas que eu. Mas eu virei um comunicador por causa da senhora. Foi a senhora que me incentivou a leitura. Então, mesmo não estando em uma sala de aula, eu consigo escrever bem, eu consigo me comunicar bem. Então, eu acredito que essa dica de ouro que ela me deu foi o que me trouxe até aqui. Sim. Né? Com certeza. E ela foi tão... Não chora! Eu estou no personagem. E ela foi tão importante que ela não só fez você chegar aqui, mas esse momento que você está aqui, está lembrando dela, né? Ou seja, você está dedicando isso nunca esqueci desses dois professores. Olha que legal. Nunca, porque eu levei pra vida. Sim. Né? Um porque é corintiano, lógico. e ela porque... Se ele fosse palmeirense... professora, seu solo não é tão interessante. Exato. E vocês não têm mundial. Ainda não tem, não foi dessa vez. Mas esse eu acho que o principal objetivo de toda a nossa profissão é você pensar, nossa, será que daqui 30 anos um aluno vai virar e falar, nossa, a professora Bia ou a professora Elisa fez a diferença da minha vida nisso. Ou em algum momento da vida ele vai parar e pensar, nossa, olha aquilo que a professora falou, foi por causa disso, disso, disso. Ou aquilo fez sentido. Então, às vezes a gente dá uma bronca mais pesada com o aluno, chama ele para uma conversa mais séria, porque a gente sabe que se ele entender aquilo, mais pra frente vai fazer diferença. Sim. Não é porque a gente não gosta do aluno, porque a gente pega no pé. Eu falo pra ele, eu falo também. Eu falo, se eu estou brigando com você, se eu tô tocando nesse assunto pela 1000ª vez, é porque eu sei que você pode consertar isso e isso vai fazer diferença pra você. Falei isso pra eles essa semana. E eu sempre cito alguns alunos, ex-alunos nossos, né? Às vezes eles chegam na faculdade, a Pamela, o João Pedro, a galera que foi pra faculdade.
E aí essa semana passada, o Léo, que eu chamo de William, ele me mandou uma mensagem, isso aqui, foto do que o professor tava passando. O professor da faculdade tá passando isso e eu não preciso nem estudar, porque eu lembro de tudo que você me ensinou. A Pamela, a gente precisou fazer um trabalho com PowerPoint e ninguém sabe fazer, eu sei fazer porque vocês ensinaram. Então eles mandam mensagem pra gente falando, a gente tá aqui na faculdade, o que vocês pegaram tanto no nosso pé já tá fazendo a diferença. Aí você fica tipo, eu sei. Então é muito legal, sabe, esse feedback. Ah, que lindo, né? Profissão mais linda, né? Quando a Gi me contou que ia ser professora, eu quase fiz um mortal no pátio. Aí a gente tava comendo assim, é porque eu quero fazer letras. Mas você quer ser professora assim? Eu vou te dar aqui um livro. Mas eu super apoio, porque eu acredito que a transformação, ela só vem por conta da educação. Com certeza. Então, se não são vocês, mestres, professores, poxa, como que é o caminho? Sabe? Qual é o caminho para essa pessoa? Né? Sim. Então, eu acredito piamente na educação. Muito. Posso falar? Uma coisinha. Eu ia falar que essa questão assim da gente guiar também um pouco o caminho deles, hoje em dia está sendo uma coisa assim extremamente fundamental trabalhar na escola não só com conteúdo, mas a gente trabalha com habilidades socioemocionais, né? Então, ensinar o aluno que ele vai ter frustração e que ele tem que lidar com isso, e ensinar o aluno como se comportar quando ele tiver um emprego, e ensinar para um aluno que ele tem que ter resiliência, que ele tem que ter organização. Esses dias eu estava ensinando os alunos do primeiro ano a fazer um calendário de estudos, né, um cronograma de estudos da vida deles, da atividade, porque eles não sabem. Então, a gente, inclusive no colégio que a gente dá aula, nós somos treinados, tem aula, inclusive uma aula no fundamental, né? No médio não tem, né? Não. Que é para treinar e conversar e aprender habilidades socioemocionais. Né? Então a gente bate muito nessa tecla porque a gente entende assim que hoje em dia quando o aluno vai para o mercado de trabalho ou na vida dele mesmo, o principal problema não é ele saber o conteúdo, é ele não saber lidar com outros seres humanos, né? Tipo assim. É por isso que muitas vezes, por exemplo, trabalho em grupo. Tem aluno que odeia trabalho em grupo. E tem aluno que sempre faz com as mesmas pessoas. E muitas vezes a gente escolhe quem vai ser e coloca assim, segredinho, por querer, aqueles que você sabe que não se dão bem. Sim. Mas por quê? Porque gente é chato? Não, porque na vida ele vai ter que trabalhar com gente que ele não gosta. Exatamente. Ele vai passar por E frustração, aí? ele tem que saber lidar Ele com não vai isso. escolher os colegas de trabalho dele. Muito legal se você se der bem com todo mundo, mas às vezes vai ter aquele cara chato que você não vai suportar, mas você vai ter que fazer projeto com ele. Você vai ter que trabalhar com ele. E até mesmo essa questão de lidar com as frustrações. Esse ano mesmo, tava dando aula no Fundamental e uma menina chorando, batendo a cabeça na carteira. Aí eu cheguei e perguntei, o que aconteceu? Ai, prof, é porque um fulano de tal me escreveu uma cartinha, olha só, e na cartinha ele tava se declarando pra ela e ela tinha falado não pra ele. E ela estava desesperada porque ela tinha magoado o menino. Eu parei a aula, chamei ela, levei lá fora e falei, na vida vai acontecer, você não vai falar sim pra tudo, muitas vezes você vai ter que falar não, e é normal que a outra pessoa se sinta magoada, mas com o tempo ela vai curar a mágoa e vocês vão voltar a ser amigos. Mas você não pode falar sim pra uma coisa que você não quer, só porque o outro vai se sentir frustrado. Falei, esse sentimento que você tá sentindo é normal, tudo bem você sentir, mas não se culpe. Então até ter esse olhar, e muitas vezes perder um tempo da sua aula para lidar com alguma coisa que você percebe que precisa ser trabalhada ali no momento. Sim, relacionamento, né? Nossa, quantas e quantas vezes a gente troca ideias sobre casais que estão ali brigando entre si. Ou a pessoa, sei lá, vai muito mal na prova, tem um dia que ela tá muito mal na aula. E a gente chega a perguntar, o que aconteceu? É porque eu briguei. Às vezes a pessoa tá assim, no celular. E a gente fica, guarda o celular, guarda. Aí uma vez a menina falou, peraí que eu tô brigando com a minha mãe. Sério? Aí eu, nossa, mas o que tá acontecendo? Aí a gente vai conversar. Então, assim, né, tem um monte de rolê que a gente tem que lidar. Eu acredito que o professor em si não tem como não ter esse acesso e lidar com isso, com o outro, né? Com o problema do outro, né? Porque eu acho que se não tiver isso, a aula não flui, você não vai conseguir ensinar, porque aqui, de novo a gente volta naquele assunto, né? Não dá pra deixar uma pessoa pra trás. Então, se ela tem um problema, ela vai ficar pra trás. E aí vocês têm que toda hora estar ali puxando, tentando, né, levar pra frente e tal.
Mas o papo é maravilhoso, meninas. Eu tô gostando demais. Alguma pergunta pra ela, Gi? Queria falar sobre o Bializando. O Bializando! O Bializando, pra vocês terem noção, é o primeiro emprego da minha filha. O Bializando, olha, por favor, Ministério do Trabalho, ela é uma força só, beleza? Não chega a ser um emprego. Por favor, a gente não quer ser preso. Isso é brincadeira. E aí, Não, fala aí. brincadeirinha. Pergunta aí. que... Como que surgiu essa ideia, essa dupla? Bia e Elisa. É assim. Surgiu o projeto Bializando. Exato. Conte pra gente sobre o projeto. Foi assim, eu cheguei na Bia e falei, você vai fazer. Ó, eu acho que a principal ideia é essa vibe que a gente tá falando aí, de deixar o conteúdo, as coisas mais acessível, não só para os nossos alunos mesmo, porque a gente insere muito eles no Bializando, né? Mas também para adolescente, porque a gente entende que a linguagem deles hoje em dia é muito pela internet, né? Eles aprendem muito usando as redes sociais. A gente quer ficar rico também, é claro. Mas por que aí, não, né? lógico, a gente não vai reclamar. Mas, principalmente, englobar essa questão do ensino de uma maneira mais divertida, usando a internet e obrigando os nossos alunos a dar like nos nossos vídeos. E trazendo elementos da cultura pop. Então, Bializando veio da ideia de Bia e Elisa analisando coisas. Isso. Então, a ideia central do Bializando é pegar temas que estejam em alta, série, filme, música, assuntos, e a partir da discussão desse tema, trazer uma análise e aí entrar com conteúdo de história, filosofia, sociologia, artes, um zilhão de coisas que a Elisa dá aula. Exatamente, eu precisei anotar aqui, ó. Olha aqui, eu quero mostrar. Tudo isso aqui, gente. É só o que a Elisa dá. É o que a Essa Elisa página faz. inteira. Beleza? É a página dela. Eu nem vou mostrar da Bia, porque olha. E inserir a parte de literatura, gramática e trazer essa discussão. É. E aí a Elisa veio com a ideia e falou, o que você acha? Eu falei, beleza, vamos fazer. Estamos ainda caminhando, engatinhando. Estamos aprendendo muita coisa porque a gente é velha, né? Então, não parece. Mas, e aí, é por isso que a Gi foi obrigada E como a que trabalhar. vocês inseriram a Gi nesse projeto? Qual foi o... A gente chegou e falou, Gi, você vai ter que fazer igual eu sabia. Não, brincadeira. A gente sempre pediu muita opinião, né, dela e da Manu. O que vocês acham da gente fazer... Ou até mesmo perguntar, como é que faz? Como que faz um Reels? Como que faz a edição aqui do negócio? E a Gi sempre foi muito próxima de nós, então a gente sempre perguntou pra ela, sempre falou. E ela sempre interagia muito. E um dia a gente tava conversando e a Elisa falou, o que você acha da gente chamar alguns alunos? Aí a gente falou, a Gi, vamos ver. Inicialmente, a nossa ideia era que ela fosse tipo uma espiã dentro dos adolescentes. Então era pra ela trazer pra gente informações do tipo do que eles estão falando, o que tá em alta no TikTok, no Instagram. Ele tá no hype, né? Eles Isso. dizem, né? Exatamente. E a gente sempre pergunta pra ela, o que você acharia interessante? O que você gostaria de ver? Porque a gente, queira ou não, tá por fora disso. Mas a Gi é muito talentosa, São fazendo muito todas velhas. as coisas. Nós né? somos Nossa. muito velhas. Mas a Gi é muito talentosa fazendo edição e outras coisas, e ela gosta disso. Ela começou a pedir, deixa eu fazer a edição desse vídeo, deixa eu fazer. Ela falou, claro. Por que não? Ai, eu vou ficar muito triste, mas pode fazer. Eu queria tanto fazer a edição desse vídeo, mas eu vou deixar. E assim, gente, a Gi edita muito bem. Muito bem. Eu fico tipo, Por que será, né, amor? tá no dá pra sangue, entender. né, Gi? O pai cinegrafista, diretor de fotografia, o tio editor, primo editor. Olha, Senhora. tem uma família de Caramba. gente no meio. Você que não sabe fazer. E a gente ficou muito feliz quando ela aceitou. Mas assim, a gente sempre fala pra ela, Gi, sua prioridade é a É escola. escola. Então não fica fazendo coisa do Bializando de madrugada, em período de prova. Esses dias a gente deu bronca nela. Ela falou, É. ai, não dormi direito. Tava Pensando. editando um vídeo. Eu falei, como assim? Pode não. Até porque é mais um hobby. É. Pra ela é mais um hobby. Igual a Elisa falou, a gente quer, assim, atingir esse grande público. A gente tem o sonho de ficar rica, famosa e viver disso. Mas, no momento, é mais um hobby. É uma coisa que a gente gosta. É. E, muitas vezes, um conteúdo que não dá tempo de trabalhar de determinada maneira na sala de aula, a gente fala, ó, alunos, no Bializando tem vídeo disso. Vai lá dar uma olhada. Tanto que a gente tem o Instagram, Bializando, e o YouTube também, né? Pra vídeos um pouquinho mais longos. E a gente analisa, por exemplo, filmes, séries, às vezes fala sobre algum livro, como quando a gente veio aqui falar sobre adaptações. Então a gente já falou sobre, na época, quando tava muito no hype, a série Bridgerton. A gente já falou sobre Harry Potter, a gente já falou sobre Alice no País das Maravilhas.
Então é legal porque é uma forma de apresentar o conteúdo de uma maneira que o pessoal curte muito. Eles não percebem que eles estão acostumados a ver, né? Porque o consumo na internet é tão grande e aí ele tem um conteúdo divertido. Exato. Duas pessoas bem legais, né? Ó, fazendo a propaganda aqui. Siga o Bializando. Exatamente. Já elas vão passar o endereço certinho aqui. E eu achei muito legal, porque ensinar desse jeito é como eu abri o podcast. Vocês fazem diferente. Sim. Né? E eu acredito que esse conteúdo que vocês colocam na internet também está na sala de aula. Sim, com Ao certeza. vivo. Né? Ao vivo. Sim. Então, por exemplo, vocês dão aula em quantas escolas? Eu, esse ano, em uma só. Uma só também. Uma só. Posso falar o nome? Pode. Pode. Elas dão aula no Ateneu, aqui em São José do Rio Preto. Então, quem quiser ter aula com essas duas beldades, é só ir lá no Ateneu. Com esse cupom aqui, você ganha cupom de desconto. o Walter batendo na gente. Chega e fala, vim Mas Bializando. se você não pode vir a São José do Rio Preto estudar no Ateneu, vocês vão encontrar um conteúdo riquíssimo no Bializando, que é o canal delas na internet. Então, por favor, falem o endereço do Bializando. É Bializando. @Bializando. Bializando. Isso, com Z. Bializando. É tudo com junto? Z. É Bia? Tudo junto. Não é Bia.lizando? É, Bia.lizando. Deixa eu falar aqui com a assessora de vocês, por favor, passe o endereço. Por favor, dela. Vamos lá, Isso. gente. YouTube, Bializando sem um ponto, tudo junto. E no Instagram, bia.lizando. Ai, que orgulho. Ela é a nossa produtora, nossa editora. Ela é a pessoa que conseguiu colocar a gente aqui dentro. Ela obrigou o pai dela, falou, pai, por favor. Eu preciso melhorar esse conteúdo. Bializando. Chame Conteúdo meus não, a amigos. imagem. O conteúdo é riquíssimo. Agora, um conteúdo É verdade. riquíssimo, com uma imagem belíssima. Eu acho que vocês têm que acompanhar a Bializando, porque já que não dá pra ir pro Ateneu, encontra vocês na internet. Exato. Não é isso? E por mais que a gente pareça meio doida, que as coisas parecem sem sentido, Como assim? todo o nosso foco do Bializando é sim pro Enem, pro vestibular. Então a gente pega os conteúdos que caem nessas avaliações, né? Principalmente o Enem, os vestibulares das estaduais, e tenta trazer de uma maneira mais descontraída. Então tem vídeos, por exemplo, que eu e a Elisa pegamos o tema da redação do Enem do ano retrasado, ou passado, e construímos a redação junto com os alunos. Então eu fui escrevendo e colocando as regras gramaticais de como montar, e a Elisa foi trazendo, conceito de tal filósofo, de tal sociólogo, para mostrar para eles esse processo, falar, no Enem vai ser cobrado assim, 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 então você precisa saber disso, disso, disso. Porque na redação é cobrado tanto a construção gramatical, quanto citação, conteúdo, você tem que saber o contexto histórico, falar sobre as consequências sociológicas, filosóficas. Então é bem legal porque casa certinho, né? Casa certinho. Com a parte gramatical. E a gente vai trocando ideia, vai mostrando como que o aluno pode construir a ideia também, né? Não é só ali, mostrando redes, né? Que ele pode falar sobre isso, ele pode falar sobre isso, ele pode falar sobre isso. Qual o processo mental que ele vai fazer, a gente vai fazendo geralmente ali no vídeo para os alunos entenderem qual é esse processo. E aí tem coisas da Elisa contando da experiência dela fazendo Enem, eu contando. Quando chega perto da prova, a gente sempre vai pegando mais essa parte emocional. Então, não se sintam tão pressionados. Eu falo muito isso pro terceiro ano. É um ano que, por si só, já é muito duro para eles. É o último ano de escola, tem esse sentimento meio agridoce aí de, ei, vou sair daqui, mas nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Eles têm a pressão da faculdade e eu sempre falo muito, não se cobrem, tenham responsabilidade, mas não deixem isso ser a maior coisa da vida de vocês. Passou num vestibular, excelente. Não conseguiu? Tenta de novo. Sempre Vocês tem têm os outros a anos vida aí, inteira. né? Sei o que fazer, sei o que eu quero fazer, legal. Não sei, tudo bem, você tem só 17 anos, Vai você vai ter a vida aprender. inteira pra saber. Escolheu errado, nossa, eu tô no segundo ano da faculdade, não é isso? Faz de novo, faz outra coisa. Então a gente sempre tenta trabalhar essa questão também, porque eles se cobram muito nessa idade. E tem aluno, a gente até fala muito sobre isso com eles, né? Volta na questão do socioemocional, porque tem aluno que crânio, só tira 10, vai bem em tudo, é o melhor aluno da sala. Aí chega no vestibular, não passa. E a gente sempre percebe que é por questão emocional. A pessoa se cobra tanto, ela fica tão pilhada, que quando chega na hora de fazer a prova ali, ela não consegue. Então, dá aquele famoso branco, né? Então a gente trabalha muito isso também com eles. A gente percebe isso nas provas do dia a dia. Sim. Tem aluno que você vê que ele vai muito bem nas aulas, participa super bem, faz atividade, mas chega no dia da prova ele fica muito nervoso. Então, várias vezes, a gente
pego o aluno, por exemplo, eu chego e falo, tá tudo bem? Aí o aluno tem que dar uma saída, tomar uma água, ou então fazer a prova talvez em outro horário, depois só a gente e o aluno. Porque aquele momento de prova é realmente um momento muito angustiante, é uma pressão muito grande. Tanto a prova na escola, quanto mais um vestibular, que você já vai com a ideia, nossa, eu vou decidir minha vida aqui. São horas de prova, né? São horas. E são todas as matérias juntas. Eu tenho mais facilidade nisso, mas não é assim. Você tem que Você vai saber ter todas. que fazer tudo, Isso eu acho uma crítica pro vestibular, é isso, né? É legal que na segunda fase a maioria faz, pega do seu curso e você escolhe. Mas, tipo o Enem, que é tudo. É complicado. Mas isso é uma coisa que a gente critica, não só a forma como o vestibular funciona, mas até mesmo o modo como a educação no Brasil, de maneira geral, ela é trabalhada, né? Sim. Porque ainda é um modelo do século XVIII, né? Então, não cabe mais, principalmente depois da pandemia, em que a galera foi obrigada a ir para online, né? Muita coisa tem que mudar. Então é legal, até aproveitando e fazer a propaganda de novo, que no Colégio Ateneu a gente já tá adaptando. Eu te perdoo. A gente já tá adaptando aí, né, essa questão também. Tanto que a gente tem as aulas à tarde, que são as aulas do itinerário, em que a principal ideia é colocar o aluno como protagonista, é fazer o método de sala de aula invertida, né? Em que o aluno é que passa o conteúdo. A gente vai, ou pelo menos a gente tá tentando, né, adaptar os alunos a fazerem isso. E o professor é só um mediador, né? Então, é uma discussão já um pouco diferenciada. Mas, infelizmente, isso é muito restrito às escolas particulares, né? Entendi. Então, você acha que, na tua opinião, o aluno da escola particular realmente ele sai na frente? Não tem como? Com certeza. Atualmente, há muitos anos atrás, é assim, né? Por uma série de coisas. Estrutura. Estrutura tanto física da escola quanto familiar, muitas vezes. E eu acho que um fator muito... Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Eu também. E uma coisa que você enxerga muito é a questão do professor não acreditar no aluno da escola pública e ele mesmo não acredita em si próprio. Então, é aquela história, isso daí não vai fazer faculdade, não, então eu vou dar aula de qualquer jeito. Sim. E eu tenho essa conversa com amigos que são professores de escola particular, que os alunos da escola pública, eles mesmos não veem um futuro. Eles não conseguem enxergar, nossa, posso fazer uma faculdade, posso mudar minha vida nessa questão da educação. Tanto é que da minha sala do Fundamental 1, eu fui a única que passou numa faculdade pública. E assim, isso não é um mérito, mas é uma coisa que deveria ser natural, deveriam ser vários alunos conseguindo enxergar isso. E quando eu me formei, um dos meus objetivos, e ainda é um dos meus objetivos de vida, é dar aula na escola pública. Porque eu penso que eu quero levar essa visão pro aluno da escola pública e falar, eu fui um aluno da escola pública. A minha vida inteira eu não estudava nas melhores escolas públicas. Sim. No médio eu passei na ETEC, e a ETEC tem um ensino diferenciado, mas no meu Fundamental 1 e 2 foi uma escola, assim, bem fraca na questão do ensino. E como eu tinha um apoio em casa e eu sabia muito bem o que eu queria, eu conseguia ter esse esforço e esse incentivo. Mas na maioria das vezes, o aluno não tem essa visão. Não tem essa discussão que a gente tem na particular, de vocês vão prestar vestibular, vocês vão passar, vocês podem sonhar. Muitas vezes o aluno nem pode. Igual você contou a sua experiência, você teve que sair para trabalhar. Exato. Muitos alunos têm essa realidade. E eu falo muito isso com eles na particular. Principalmente no médio, eu falo, gente, vamos estourar a bolha? Vocês são privilegiados. Então, pega o privilégio que vocês têm e valorizem. Valorizem o espaço da escola, valorizem os professores, valorizem chegar na escola e ter o ar-condicionado e você poder estudar pensando no estudo. Desculpa, Bia, que agora na escola eles têm até Chromebook, né? A gente sabe que faz parte do material e o aluno tem que adquirir, mas eles têm essa possibilidade. Essa mudança do Chromebook, por exemplo, que é um computador que o aluno tem hoje, todo o conteúdo está dentro desse computador. Tá sendo legal? Vocês estão gostando desse novo formato? Porque é novo, né? Ou vocês já tinham essa experiência do computador na sala de aula? É uma adaptação pra gente também. Eu acho assim, tem os pontos muito positivos, só que como ainda é um processo de adaptação, ainda falta um pouco de maturidade da parte deles. Né? Porque às vezes eles estão, sei lá, o coleguinha tá mexendo no Netflix.
Aí o de trás fica assim, ai, tem gente na Netflix. Aí eu fico assim, gente, não tem uma forma gentil de dizer problema seu. Sabe, assim, eu tô fazendo aqui a minha parte. Então a gente tem que ter essa conversa com eles diariamente. E eles ficam digitando agora, né? Então, a minha preocupação vai ser, por exemplo, na prova, depois vocês não acharem esses arquivos para estudar, porque não é mais no caderno. Sim. Então, assim, tem o lado muito positivo, porque é uma coisa que eles já estão mais acostumados, é a tecnologia que eles já gostam. Então, isso, eu percebi que tinha aluno que não fazia nada quando era no caderno, e que agora no Chromebook tá fazendo um monte de coisa. E eu a facilidade, impressionada. né? Você tá passando conteúdo, você fala, nossa, tem tal vídeo que dá pra relacionar. Abram aí no YouTube e vejam. Exato. Ou manda um link e eles já abrem e tem aquele acesso mais rápido. Então vocês saíram somente dos livros. Isso. E agora vocês têm acesso a todo o conteúdo bom da internet rápido. Sim. Se a internet funcionar, esse é o único problema. Às vezes tem esse probleminha aí, Mas mas em teoria, sim. Mas é porque você tinha uma foto no livro. Exato. E você tinha que dar aula em cima daquela foto, daquele tema. Vamos falar que uma pessoa que é mais visual, por exemplo, né? Então você pega hoje um vídeo pronto, uma coisa... Então... Ou então a pesquisa é tal imagem. Por exemplo, numa das primeiras atividades que eu dei pra eles de interpretação, eu mandei a foto pelo WhatsApp. Se fosse há um tempo atrás, teria que ter imprimido a foto. E aí era um quadro, um microconto e uma música. Aí eu coloquei a música pra eles escutarem. Vamos escutar a música, porque o ritmo, a interpretação da cantora também vai influenciar. Então isso enriquece muito mais a aula. Com certeza. E eu acredito que para professores, por exemplo, de biologia, de física, de química, ainda mais do que a gente. Porque antes, por exemplo, o desenho de uma célula que ele tinha que fazer na lousa, hoje ele pode mostrar um vídeo. Uma animação. Até pra ver a célula fazendo os rolês que eu não sei o que ela faz. Osmose. E você como aluna, com esse novo formato do computador na sala de aula, né? Porque agora você, em vez do livro, tem um notebook. Você tá gostando desse... É uma adaptação, como elas falaram, né? Mas eu tô gostando, sim. É diferente. É diferente. Pontos positivos e negativos. Negativo é a internet. Eu não consigo salvar algumas coisas. Porque esse é o problema, né? Eu acho que é legal esse computador e tal, mas ainda eu acho que o físico não tá preparado. Eu falo do país também, sabe? Por causa da internet, do acesso à internet. Por exemplo, vamos fazer isso, colocar computadores na escola. Não dá. Às vezes a escola não tem nem internet, tem escola que não tem nem acesso à água. Então, eu gostei, porém é isso, eu sou privilegiada. Então, não é todo mundo que tem. E mesmo a gente que tem os seus percalços ainda, né? Sim. Tem algumas coisinhas para adaptar. Até eu acho assim, a questão, como a Gi falou do físico, das carteiras, né? Às vezes eles têm umas carteiras, que é aquela de bracinho, que não cabe, né? Então, dependendo, sei lá, eu vou mudar de sala e eu vou pra sala que tem o data show lá, né? O projetor. Eles mudaram as cadeiras, porque antes era uma cadeira que não tinha, né? Então precisou agora colocar que tem o bracinho, porque senão eles não conseguem escrever também. E então tem toda essa adaptação que é extremamente necessária, né? De internet, de estrutura de carteira, de até mesmo dos alunos tomarem mais cuidado com porque agora se quebrar o negócio, né? Não pode ficar arrancando. O livro caiu no chão, agora o meu note caiu no chão. Exato, exatamente. Mas isso aí também é uma preocupação que a escola tem que ter, né? Porque a partir do momento que ela te dá um produto caro desse, um notebook, ela tem que ter uma carteira apropriada. Exato. Ela tem que ter uma lousa, por exemplo, como chama essas lousas interativas? A lousa digital. Lousa digital, porque você consegue interagir. Então, são coisas que, se você não tem todo o contexto, só o notebook não funciona. Não. E eu vejo um ponto positivo também que mexeu muito com a autoestima dos alunos. É verdade. Eu vejo como eles se sentem felizes de ter um notebook e leva no braço e tem uma bolsinha especial pro notebook. É verdade. Ai, nossa, aqui, ó. A canetinha. E ai, nossa, eu vou ter que comprar uma bolsa especial. Ai, parece filme dos Estados Unidos. Então, acho que essa questão de ter também trabalhado na autoestima fez com que eles quisessem estudar mais. Eu percebo isso. Eles acham tão chique, tão legal ter um notebook. Tipo, nossa, olha, meus amigos têm. Meus amigos não têm, eu tenho. Então, eu vou valorizar isso. Eu vejo que muitos estão se esforçando mais para fazer as atividades.
Tá demorando um pouquinho, né? Tem aula que a gente perde o tempão porque, sei lá, algum aluno não sabe, sei lá, grifar na apostila, porque abriu a apostila lá, quer grifar, quer fazer uma anotação. Mas é legal, mesmo que demore um pouquinho mais agora nesse primeiro momento, é legal que eles trocam informações, né? Então, a gente tem alunos autistas, por exemplo, que normalmente eram muito retraídos, que não participavam muito, não interagiam. E esses tempos eu achei muito legal, que era ele que sabia mexer. E ele que foi ensinando a galera como é que abria, como é que fazia. Então, a gente percebe que já aumentou a amizade deles, que esse aluno que era mais isolado. Então, né, tem algumas coisas assim que eu achei que tá interessante de observar, de Mas analisar. ainda assim o papel não é substituído. Não, ainda tem que ter às vezes Por exemplo, na minha disciplina, eu falo pra eles, gente, vocês vão ter que escrever. Pode ser no Word? Não, tem que ser no papel mesmo. Tem que escrever. Porque eu escrever. preciso olhar a letra, eu preciso olhar a pontuação e o Word corrige, né? Ele tem um corretor. E aí eu falo, se você escrever no Word, você nunca vai saber que você tá errando, porque ele vai... Então, assim, análise sintática tem que ser no papel. Mas abriu muito esse leque pra essa questão de pesquisa. Um vídeo, uma música, uma foto. Até porque se a pessoa não treinar a ortografia, Como é que faz? né, serão todos médicos. E eu sou bem chata com ortografia, eu sou meio megera, assim. Eu falo, se tiver feio e não entender, eu vou arrancar e você vai fazer de novo. Minha mãe fazia isso comigo. É porque eu falo pra eles que tudo é uma preparação pro Enem e pro vestibular. Queira ou não, o nosso ensino no Brasil é um ensino voltado pra esses, principalmente pro Enem. E eu falo, vocês acham que o corretor do Enem, que tem 200 redações pra corrigir por dia, vai pegar o seu papel e vai ficar tentando entender o que você escreveu? Não vai. Eu já fiz vários cursos de correção de redação do Enem. O que a gente é incentivado e instruído a fazer? Pegou o texto, você não entende o que o aluno escreveu, você zera. Você não vai perder 10 minutos tentando entender a palavra. Pode até ter um conteúdo incrível, mas se você não a pessoa conseguir não ler... sabe escrever. Porque, assim, é algo tão rápido que você tem cerca de 2 minutos pra corrigir a prova. 2, 3 minutos. Aí você vai ficar 3 minutos tentando entender? Não, você zera a prova e passa pra próxima. Então, eu trabalho muito isso com o aluno. Olha a letra, caderno de caligrafia, cópia. Presta atenção no que você tá copiando, porque às vezes tá escrito atenção com C cedilha, o aluno escreve com S. E eu passo de carteira em carteira, olha aqui o que você fez. Eu visto, ainda sou aquela professora que vista, sabe? Eu visto e conto visto Caneta no final. vermelha. Aí eu visto e conto visto no final. Aí eu vou lá, né? Antes de eu vistar, eu passo o olho. Isso daqui você copiou errado, corrige. Isso daqui, escreve mais aqui na folha. Por que você escreveu desse jeito? Faz de novo. Ainda é uma coisa mais old school, mais de antigamente, mais estruturalista, mas que faz a diferença. Né? Então, ainda o contar o né? visto não é porque eu quero fazer aquilo, mas é porque é uma forma de o aluno ver a importância dele fazer e de eu ter esse controle de, ele não conseguiu fazer isso, ele tá com dificuldade em cópia. E eu passo pra coordenação, fulano de tal tá com dificuldade em cópia, vamos passar uma aula extra pra ele sobre isso? E a Ou interpretação leitura. pega também, né? Muito. Pega. Nossa. A gente trabalha, né, Gi? As últimas aulas eu combinei com eles assim. Eu li um pedaço e aí eles tinham que me falar o que significava do conteúdo ali, daquele pedacinho que eu li. E aí quem acertasse ganhava um ponto. E quem não soubesse perdia um ponto na média. Eu ia ficar com ponto negativo. Ia começar o bimestre negativo. E aí é engraçado, porque daí eles ficam nessa de competição, de brincadeirinha, eles vão entrando na atividade. Mas eles têm muita dificuldade, porque é tudo muito rápido, né? Sim. TikTok, sei lá, vídeo do Instagram, é tudo muito rápido. Então, eles têm essa mania, né, de não parar com calma para analisar cada palavra, né? Enfim. E a linguagem da internet também, as abreviações, Ah, as coisas, com né? certeza. Que vão matando a ortografia, vão quebrando, né? Porque aí a pessoa começa a escrever uma mensagem importante, ela começa, sabe? Aí a pessoa que está do outro lado é uma pessoa mais intelectual, ela não consegue, sabe? Não, já discrimina. exato. Porque existe a discriminação, Existe. Tem. sabe? É a pessoa que corrige quem fala errado, por exemplo. Eu acho isso péssimo. Uhum. Péssimo, sabe? Nossa, matou o português. Cara, como assim, velho? Se você sabe, ensina. Agora, se você não tem capacidade de ensinar, não critique. Sim. Sim. Ainda Né? mais adolescente, né? Não adianta também Não, mas fazer você pode isso. pegar, Tem que pessoas ensinar. mais simples, pessoas que realmente, né? Aí, pô, você vai julgar a pessoa porque ela falou errado, porque ela escreve errado, sabe? Tudo Exato. bem, cada um na sua, né?
Mas se você não tem capacidade de ensinar, mais uma vez, não critique. Pelo menos fica na sua, né? Não enche o saco. Exatamente. E é o que eu falo acho isso pra uma falta de eles. educação. Nós estarmos aqui discutindo língua portuguesa, somos muito privilegiados. Por exemplo, chegar a um 3º ano do ensino médio é um privilégio. Você tem um conhecimento que grande parte das pessoas não tem. Não tem. A gente poder tirar esse tempo aqui nós para conversar sobre isso é um privilégio que muitas pessoas não têm. Sim. Então eu não posso pegar o conhecimento que eu tenho, por exemplo, de português, para olhar para o outro e falar: nossa, não sabe falar, não sabe Nossa, esse escrever. apresentador de podcast fala tudo errado. Eu tenho essa brincadeira com os alunos, que eu falo muita coisa errada, né? Esse modo da gente... eu falo, gente, vamos todos nós lá pra fora. Eu fico brincando com eles, né? Porque, sei lá, é uma forma da gente se aproximar mais também. E aí, às vezes eu brinco, falo, ixi, ó a Bia aparecendo do nada e batendo na minha cabeça, né? Mas também é legal porque é uma forma de eles prestarem mais atenção em mim também, porque eu tô falando mais, sei lá, uma maneira mais próxima ao que eles falam, Sim, né? a linguagem A gente mesmo. brinca muito, mas aí é hora de falar sério também. Aí E eu falo- eles entendem o que é sério e o que é E brincadeira. eu falo pra eles muito essa questão do contexto. Se você estiver numa situação formal, de escrita ou de fala, você vai falar o português mais formal possível. Sim. Mas se for uma situação informal e você usar o português gramatical, você vai ser um chato, você vai estar fora do Exato, lugar. é. Fora do lugar. Então eu sempre falo pra eles essa questão de contexto, de entender por que tal pessoa falou daquele jeito. E aí a gente sempre vai pensando, trago vídeos e discussões. Então, eu e a Elisa somos aquelas professoras, tipo, fala aí. Aí o aluno não fala nada, você fica, fala aí. Você sabe. Se fala. você não falar, a aula não vai existir, você tem que falar. É verdade. Exatamente. Infelizmente, a gente ainda é meio... Não vou dizer podado, mas vou dizer podado. Por causa das apostilas, né? Eu acho que se não fosse tão conteudista o nosso ensino ainda, apesar de que, por exemplo, no Ateneu já tá mudando, mas o vestibular, ele é conteudista. Então, se a gente tenta fazer uma coisa mais, né, análise, crítica e tal, os alunos gostam muito, os alunos entram, eles discutem, até o pessoal mais novo, né? A Bia tava me falando esses tempos que o pessoal do 7º tava falando Do sobre 7º. inflação. Eu fiquei jogada, falei, gente, no 7º ano eu brincava de Barbie, como assim? Então, eles têm essa coisa de gostar de discutir, né? Mas às vezes a gente não pode também, tem que dar uma podada porque a gente tem que passar conteúdo, porque o vestibular vai cobrar aquele conteúdo. Então a gente tem que ficar... Né? É uma pena, porque a vida não é um vestibular, né? Então, exato. E a gente queira fica... ou não, nossa maior preocupação, além de formar, claro, ótimos alunos que vão ter sucesso na carreira, a gente está, queira ou não, formando seres humanos também. Cidadãos Exatamente. e pessoas que vão viver em sociedade. E a gente precisa trabalhar isso. Sim. Eles às vezes vêm com uma dúvida que não tem nada a ver com a aula. E aí a gente fica naquele impasse. Eu vou cortar e não vou responder, ou eu vou perder uma meia hora de aula pra discutir? Geralmente a gente perde meia hora de aula, discute, Eu e a depois fica Bia desesperado. somos as professoras que nunca terminamos a apostila. No final do ano tem que ficar assim, ó. Mas é interessante porque a vida lá fora, ela é totalmente diferente. Exato. Totalmente. E é um pouquinho disso que a gente tenta mostrar pra eles, né? A gente tem conversas muito francas com eles. A vida lá fora, ela é dura, o universo não é cor-de-rosa. É. E quando a pessoa sai de dentro da bolha, realmente ela se depara com um mundo muito duro, muito difícil, muito competitivo. Sim. E aí, eu acredito que nesses momentos eles vão lembrar, sim, das aulas, porque são aulas que vão levar para a vida. Esperamos É. que sim. Sim, a gente esquece, a gente nunca esquece. É verdade. Né? Vocês também não esquecem dos mestres, sabe? É verdade. E tem hora que vocês passam por situações que o mestre vem na cabeça na hora. Fala, puxa, aquele ensinamento me salvou agora. Verdade. Né? Então, esse mundo competitivo, ele precisa desse tipo de ensinamento, que é a vida. Né? Vamos pra vida, vamos pra rua. Lá fora é real. É. Então, vocês não estão erradas, não. Porque o vestibular é o vestibular. É. Né? A gente sofre um pouquinho, mas a gente colhe muito fruto também. Muita gente né? precisa disso para poder entrar numa universidade, né? Precisa estar bem ali numa universidade pública e tal. Que, infelizmente, a universidade pública, É super elitista. exatamente, ela só tem alunos que estudaram em escolas particulares. Ou 99% 99%. dos alunos de escola particular.
Então, a escola pública, ela devia ser realmente para quem estuda, né? A faculdade pública na escola pública. Mas, infelizmente, Não esse é assim. mundo que a gente gostaria que existisse, ele não existe. Não existe. Né? Então, eu poder proporcionar, por exemplo, uma escola boa para minha filha, isso para mim, puta, é uma satisfação imensa. Imensa, sabe? O que eu não tive na minha vida, eu estou conseguindo proporcionar a ela. Então, poxa, eu fico muito feliz. Mas eu sei dos pais que tiraram os filhos da escola na pandemia, sabe? Que tiveram que, coração dilacerado ali, tirar o seu filho e colocar numa escola pública. Não deveria ser assim. Nós tivemos vários, né? Né? Não deveria ser assim. A escola pública também teria que ser tão boa quanto. Sabe? A valorização dos mestres e professores deveria ser tão quanto. E a estrutura da escola, estrutura. né? Enfim. Mas eu, como fui uma pessoa que só foi para comer merenda, eu agradeço muito a Deus pelas oportunidades que eu tive. E eu, na hora que eu tive que estudar, não teve como. Eu tive que correr atrás e estudar mesmo, porque quando eu entendi que o mundo era mundo e que as pessoas eram muito competitivas e que as vagas melhores só saíam para quem tinha uma escolaridade, então realmente eu vi que eu tinha que fazer um supletivo, eu tive que terminar o colegial, eu tive que fazer cursos em São Paulo, porque o curso ele me dava mais caminhos rápidos do que a faculdade. Então eu fui me especializando com cursos, mas era tão difícil quanto, porque eu estudava em São Paulo, a minha área só tinha cursos em São Paulo. Quando surgiram os cursos online, foi poxa, graças a Deus, sabe? Mas a vida me cobrou. Chegou uma hora que ela falou, querido, até aqui, beleza, mas você quer crescer? Então você vai ter que estudar. E é isso que a gente fala para os alunos. Passou um trabalho, eles ficam, eu não quero fazer isso porque isso é muito chato. Eu falo, eu sei que é chato. Mas quando você estiver numa empresa, quando você for trabalhar, quando você você vai ter que fazer. Entendi. E é isso. Por isso que chama trabalho, porque tem que dar trabalho. Exato. Tem que ter um esforço. Meninas, amei o papo. Adorei. A Foi um gente papo também. incrível. Passamos um conteúdo especial, né? Adorei minha filha aqui na mesa junto comigo. Minha co-host, Que obrigado. bonitinho. Minha lindeza. Mas meninas, mensagem final para a turma. O que vocês têm para dizer para os nossos estudantes? Força aí. Força aí, galera! Eu acho assim, foco no futuro, mas planejamento no presente. Porque não adianta ficar, depois eu faço, depois eu vou pensar nisso. Porque, que nem você falou, uma hora chega e às vezes a pessoa tá tarde demais pra ela, né? Ela sofre muito mais. Coisa que ela não precisaria fazer se ela já estivesse se organizando e tal. E valorizem a educação, valorizem os professores. Lembrem-se que os professores são os seres humanos também, né? A gente sofre, a gente perdeu parentes durante a pandemia, a gente fica doente. E valorizar não é só você chegar e falar, você é linda, incrível, eu te amo, você é perfeito. Valorizar é você entregar um trabalho, é você respeitar durante a sala, né, durante a aula. É claro que ninguém vai ser robô, mas quando a gente fala, tá exagerando, parar, né? Porque você não sabe o que a pessoa tá passando e às vezes você tá piorando, né? Sim. Um dia que a pessoa já tá, né, ali, ela tá ali, pô. E você tá não dando valor numa coisa que ela tá se esforçando muito pra fazer por você, né? E é isso. E você? E eu acho que é muito importante também que, independente da idade, vocês tenham uma visão crítica do mundo. Então, pensar quem eu sou, onde eu estou, qual é o meu objetivo, mas também pensar que tem muita gente que não tem o mesmo privilégio e as mesmas oportunidades que você. Então, valorizar aquilo que você tem. Igual a Elisa falou, é chato, gente, mas a vida é feita de 90% de coisas chatas. O trabalho é um trabalho porque dá trabalho, entendeu? Não é todo dia que você acorda com vontade de trabalhar. Tem dia que o despertador toca, por mais que você ame sua profissão, você tá cansado. Mas você tem que ir. É você olhar para o professor e olhar para sua escola e olhar também para os desafios como vestibular e Enem e ver que aquilo não é também o único mundo que existe. E eu quero falar especificamente sobre isso para a Gi e para os terceiranistas aí, quem vai prestar, que por mais pressão que seja, vestibular e Enem não é o fim de tudo.
você vai ter outra chance, você pode fazer de novo ao longo de toda a vida. Por exemplo, você foi estudar de novo e fazer uma nova profissão depois de muito tempo. Então, talvez você... Às vezes, eles ficam com muito medo de escolher errado. Escolher errado. E a gente tem alunos, por exemplo, que foram fazer uma faculdade 3 anos depois de se formar e hoje em dia estão super bem. Mas que durante esses 3 anos ficaram, assim, ansiosos e tristes porque muitas vezes tem essa cobrança. Então, tanto o aluno quanto os pais também pegarem leve nessa questão da cobrança. Não é não fazer, mas é sim se esforçar e fazer e ter objetivo, mas não levar isso como a única coisa importante. Então, só complementando isso que você disse. Assim como eu sempre falo para os alunos, nota é importante, mas não é a nota que te define. Se você tirar um 10... ou se você tirar um 0, não é isso que é o seu valor como aluno. Tem aluno que é um excelente aluno, mas chega no dia da prova e tira 0. Aí você vai olhar pro cara e falar, nossa, é péssimo, não sabe nada? Não. Por isso que, às vezes, ele é muito bom em seminário, mas ele não sabe se expressar, escrevendo, ou o contrário. Então, pensar que não é uma nota, não é uma avaliação, não é o que os outros falam de você, que é o que você é realmente. Você é a sua essência. Nota, avaliação, Enem, vestibular faz parte do processo, mas não pode ser a única coisa que vai te definir como ser humano. Sim. E você, gatinha? O que tem pra falar aí pra turma? Pode se despedir, que já estamos chegando nos finalmente. É isso, né? É incrível, né? Foi muito bom. Foi Conteúdo muito das bom. professoras. Gostei demais. Muito bom. Pessoal, quero agradecer vocês que ficaram conosco até agora. Um conteúdo incrível. E se alguém chegar para você e falar que quer ser professor, por favor, incentive. Porque nós precisamos dos professores. Tá bom? Antes de terminar, quero mandar um abraço pro meu amigo Leandro Firmino, que cuidou aqui da nossa central técnica. Quero dizer que nós estamos aqui nos estúdios da Conduta Filmes. E se você estiver precisando de um vídeo, entre em contato conosco, condutafilmes.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu! Tchau, tchau! Tchau.